cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um episódio do Midcast, um episódio extremamente com garbo e elegância aqui hoje, porque eu estou com três feras aqui do jornalismo. Eu vou começar a apresentação por ele, Rodrigo Alves. Por favor, Rodrigo, apresente-se para os nossos 10 ouvintes. Vitor, grande abraço para você, um abraço para todo mundo que está ouvindo a gente. Eu sou Rodrigo Alves, sou comentarista de basquete do Sport TV e nos últimos 12 anos trabalhei no Globoesporte.com, então acho que vai dar pra gente trocar uma ideia sobre o nosso tema aqui hoje, né, que a gente vai falar bastante sobre jornalismo e esporte. E eu tenho um podcast chamado Vida de Jornalista, que a gente troca ideias com jornalistas sobre a profissão, bastidores da profissão, que eu acho que também é a pegada desse nosso papo hoje. Eu tenho outro podcast que é o Dois Pontos, que é o podcast que eu faço com o Rafael Roque, que é sobre NBA, que tem a ver com o meu trabalho no Sport TV, mas o Vida de Jornalista é um podcast que está fora da Globo, é independente, e a ideia ali é a gente conversar sobre bastidores da profissão. Acho que é meio por aí que a gente vai, hein, Vitor? Exatamente, exatamente. E assim, eu nem quis apresentar muito o Rodrigo, porque quando ele fosse apresentar, você, ouvinte, ia ter noção do quanto eu falei de garbo e elegância que esse podcast aqui tá hoje. O cara é quase um global, né, da podosfera, né? Mas vamos continuar a apresentação aqui, porque eu tenho hoje aqui também, junto comigo aqui, para esse episódio, Eros Mendes. Por favor, Eros, apresente-se para os nossos 10 ouvintes também. Salve, salve, galera. Salve, salve, Vitor, Rodrigo. Prazer estar participando com vocês. Sou Eros Mendes, jornalista, naturalmente esportivo, né? Como o Vitor já antecipou que vai ser a pauta e o tema desse episódio. Eu trabalhei, assim, eu sou ex-atleta, na verdade, né? Vou desenvolver essa história ao longo aí do episódio. E trabalhei muito tempo no esporte interativo, também tive uma passagem pelo Estadão. E é isso, o esporte está na minha vida, acho que desde que eu comecei a respirar. Caramba, tá muito alto nível isso aqui hoje, cara. E aí eu vou fechar a apresentação aqui da nossa bancada virtual com ela, a nossa soteropolitana aqui do dia. Eu vou deixar ela se apresentar melhor. Eu tô falando da Júlia Belas. Por favor, Júlia, também apresente-se para os nossos 10 ouvintes. Fala, 10 ouvintes, tudo bem? Soteropolitana, baiana, jornalista aí, há alguns anos já trabalhando com esporte, com entretenimento também um pouquinho, que ninguém é de ferro. Vim aqui falar um pouco para vocês da vida de jornalista, da vida dos perrengues que a gente passa, basicamente, né? Porque jornalismo você tem umas alegrias e uns belos perrengues que viram uma boa história de bar depois. Ou história para podcast, né? Exatamente, exatamente. Então, beleza, gente. Então, vamos agora para a pauta. O jornalista é aquele profissional que empresta sua imagem, voz, escrita e credibilidade para trazer aos seus telespectadores, ouvintes e leitores a melhor e mais completa informação. Mas o repórter esportivo tem uma responsabilidade ainda maior, que é falar da paixão das pessoas. E quando se mexe com paixão, você sabe, é preciso esperar todo e qualquer tipo de reação. E por isso hoje eu tô aqui reunido, como eu já antecipei na abertura, com essas três pessoas de extremo garbo e elegância para falarmos sobre a vida do jornalista esportivo, focando ali principalmente nos bastidores da profissão, com causos, histórias, e que só eles vão poder contar aqui pra gente. E eu serei um mero ouvinte de luxo e estou muito feliz por estar aqui hoje. Então hoje eu vou querer saber de algumas coisas que eles não contariam em outros lugares, vamos ver se eles vão contar aqui hoje. Vou querer saber algumas das inspirações que eles tiveram para começar na carreira, mas antes da gente começar falando desses pontos, não tem como não perguntar para vocês quando que vocês definiram que queriam ser jornalistas, né, e mais especificamente jornalistas voltados para a área do esporte. E eu vou aqui começar primeiro com a Júlia, né, primeiro as damas. Júlia, conta aí um pouquinho pra gente como é que foi esse seu início na vida de jornalista. A vida de jornalista chegou um tanto depois, né? Eu gosto de futebol e de esporte desde pequena. Minha mãe me levava para estádio, me colocava na frente da TV para assistir a Olimpíada, assistir Copa, jogo do Vitória, Bavi, etc. Então eu já cresci muito nesse meio. E depois, quando eu finalmente decidi que eu queria ser jornalista, aquela história básica.
Você sabe escrever, gosta de ler, então por que não é jornalista? Entrei meio que nessa. Acabei gostando muito da carreira de jornalista, né? E desde que eu defini que eu queria ser jornalista mesmo como profissão, eu sempre pensei em jornalismo esportivo. Comecei a focar mais nisso já na faculdade, fazer umas matérias referentes a isso, estagiar na área. Eu trabalhei no site Bahia Notícias, em Salvador. Trabalhei um tempo para o Esporte Interativo também, lá de Salvador, cobrindo o Vitória. Fiz um mestrado em jornalismo esportivo lá na Inglaterra. Quando eu voltei para o Brasil, eu me mudei para São Paulo. E aí, aqui em São Paulo, eu trabalhei, fiz o projeto de trainee do Estadão. Agora eu trabalho como repórter do Terra. Aí cobrindo futebol feminino, um pouco de masculino também, mas tem uma certa tendência aí já seguindo também. Maravilha, maravilha. A gente vai detalhar melhor, que tem alguns pontos aí que eu depois vou querer perguntar para você. Mas agora eu queria estender a pergunta ao Rodrigo, né? Rodrigo, como é que foi aí esse início de inspiração para você na vida de jornalista? Vitor, é bom que eu logo de cara já vou decepcionar os 10 ouvintes, porque eu não tenho nenhuma história romântica inspiradora para contar nesse sentido. Foi tudo muito por acaso, assim, o que aconteceu comigo. Eu escolhi o jornalismo muito em cima da hora, nas vésperas ali do vestibular. Eu tava entre psicologia, desenho industrial e comunicação. E, cara, fui muito sacaneado quando eu escolhi comunicação, porque eu era muito tímido na escola. E o pessoal falava, cara, é impossível, você nem sabe se comunicar, como é que você vai fazer comunicação? E enfim, acabei fazendo porque eu gostava de escrever também. A minha escolha não teve nada a ver com esporte, eu não escolhi jornalismo por causa do esporte. Eu sempre fui um fã, assim, de futebol, de esporte, sou torcedor do Fluminense, sempre fui muito ao Maracanã, mas nessa escolha acabou não pesando. Tanto que dentro do jornalismo eu só fui trabalhar com esporte quase 10 anos depois de começar a trabalhar como jornalista, né? Eu comecei na área de literatura no Jornal do Brasil, trabalhei 8 anos no Jornal do Brasil, que não existe mais. Isso também é uma marca da minha trajetória. Eu vou fechando os lugares por onde eu passo. Então por enquanto, a Globo tá não fecha o Sport TV, bravamente. por favor. Sport TV e Globo ainda estão resistindo, mas não sei até quando. Mas eu trabalhei com literatura no início, depois fui editor de política, repórter de política, trabalhei com política há muito tempo, e saí do Jornal do Brasil sem ter trabalhado com esporte, mas eu já fazia um blog de basquete na época, o Rebote, e a partir de 2002, isso foram 4, 5 anos depois de eu me formar, e aí depois que eu saí do Jornal do Brasil, acabei depois passando, enfim, trabalhei em outros lugares, mas acabei passando num teste no Globoesporte.com para ser comentarista de basquete em 2006, quando a gente transmitia a NBA na web, a gente tinha um contrato de transmitir na internet a NBA. Eu trabalhei com o Rob Porto lá, que por coincidência, não por coincidência, mas agora eu tô trabalhando de novo com ele no Sport TV, e quando acabou esse contrato da NBA depois de 3 anos, eu fiquei aí uns 10, 12 anos no Globoesporte.com. Aí sim, trabalhando diretamente com o esporte e em várias áreas, mas eu trabalhei pouco com futebol, trabalhei muito mais com esportes olímpicos, fui editor de esportes olímpicos durante 4 anos, até a Olimpíada de Londres, depois também trabalhei na Olimpíada do Rio, e a carreira foi meio por aí. E na virada do ano passado, 1 ano e pouquinho atrás, o Sport TV me chamou para ser comentarista fixo. Eu já ia comentar jogos lá como convidado, mas agora eu tô fixo no Sport TV como comentarista, então não tô mais trabalhando no Globoesporte.com, apesar de estar todo mundo na mesma redação, né? A Globo, Sport TV e o Globoesporte.com tem a mesma redação de esporte, então tá todo mundo junto ali, então você acaba trabalhando para todos os lugares. Mas hoje o meu trabalho é mais no Sport TV, mas não tive essa questão de entrar no jornalismo por causa do esporte, não. E vou te falar que eu até implico um pouco com o termo jornalista esportivo, porque eu acho que é um risco que a gente tem no jornalismo da pessoa que faz jornalismo esportivo querer trabalhar só com esporte e se fechar muito no esporte. Eu tento sempre manter a cabeça aberta para outras áreas, porque eu acho que assim, se você é um bom jornalista, você vai ser um bom jornalista esportivo, ou um bom jornalista econômico, ou um bom jornalista político ou cultural, você vai se virar em qualquer área, mas eu acho que antes de tudo você tem que ser um bom jornalista, ponto. E claro que a gente usa o termo, né, a gente que trabalha na área, a gente usa o termo jornalista esportivo, fica mais fácil das pessoas identificarem, mas eu sempre falo muito isso para estudante, para galera mais nova, assim, que é importante você se preparar para ser jornalista, e a área onde você vai trabalhar, às vezes é a profissão que vai te levar, né? Sempre você consegue trabalhar de início ali onde você gosta, e isso não é nenhuma derrota, você pode depois ir dando voltas aí até chegar onde você quer. Cara, isso é uma verdade mesmo. É engraçado que você tocou nesse ponto, né, e realmente eu vejo pouco essa migração da pessoa que é jornalista esportivo para outra área. Quando você tava falando, eu fiquei pensando aqui em algum caso e não me vem nenhum à mente, né? E até lá no seu podcast, lá no Vida de Jornalista, eu sou fã de carteirinha do podcast, você entrevistou muito pouco jornalista esportivo também, né? Apesar de
atualmente ser a sua área, você realmente consegue fazer uma abrangência grande em relação aos convidados, trocar ideia com eles, é bem interessante. Isso é que pra mim seria mais fácil até, né, ficar muito nos jornalistas esportivos, porque eu convivo muito com eles. Sim. E aí eu tenho que ficar me controlando pra não transformar o podcast num podcast sobre esporte também, né? Eu tenho que tentar abrir pra todas as áreas, eu vou tentando variar bastante. Beleza. Agora eu vou perguntar pro Eros. Eros, você na abertura falou que você já praticava esporte e isso também te levou um pouco pra essa área. Eu quero saber o seguinte, qual esporte você praticava? E eu espero muito, além de você falar como é que começou essa sua inspiração, eu quero muito que você me diga que você já deu um toco no seu primo Daniel, que é o meu amigo de longa data já, que me ajudou também a montar essa pauta aqui. Não tem nem altura pra dar um toco no Daniel, né? E ele é grande, né? A gente sabe, mas o esporte que eu praticava, né? Eu falei no início que eu fui atleta, que é até um automatismo já. Eu joguei futebol, né? Joguei futebol profissionalmente. E... Caramba, profissionalmente, cara? Onde? Conta isso aí. Então, eu fiz a minha base toda no Fluminense, né, em Xerém, e fiz toda a base lá, e depois já nessa transição da base pro profissional, eu acabei jogando por alguns clubes menores, Resende, Boa Vista, próprio Volta Redonda, e enfim, alguns clubes menores aqui do Rio, tive uma passagem também no interior de São Paulo, dei uma rodada, mas parei cedo, assim, parei com 21 anos, com 20 para 21. Eu vi que não ia dar pra ser o Neymar, aí eu falei, deixa eu abandonar esse negócio. Mas volta pro Flusão, Eros, que a gente tá precisando, a gente aceita. Era isso que eu ia falar, o Rodrigo, como tricolor, tava arriscado ir no estádio lá, gritar seu nome, né, cara? Foi por pouco, claro. Né? Não, o Rodrigo tava falando, se ele acompanhasse, assim, a base ali no década passada, né, final dos anos 2000 ali, eu tava por ali nesses jogos de FM, essas paradas, assim, jogo de base aqui no Rio. Eu tava por lá, tava naquele bolo tentando ser feliz, né? E naturalmente, né, depois que eu parei, falei, vou estudar, eu sempre gostei muito de programa esportivo. E aí o jornalismo foi meio um caminho natural, assim, também, né? Eu sempre gostei muito de apurar, de saber das coisas, saber o que estava acontecendo, até mesmo lá na época de base. Eu lembro que um dos moleques ficavam me zoando, assim, porque eles falavam que eu perguntava muito, eu queria saber de todas as categorias, quem ia jogar, por quê, quanto foi, quem tá suspenso, quem brigou, se o salário tá atrasado, se não tá. E aí, naturalmente, quando eu parei de jogar e resolvi estudar, jornalismo tinha algumas outras opções, mas jornalismo sempre teve uma força ali especial, embora eu não tenha me fechado assim para o jornalismo esportivo, né? Desde que eu comecei quando eu comecei a fazer a faculdade, a minha ideia era ser jornalista, como o Rodrigo bem colocou, de um modo geral, não queria me limitar. Mas é isso, né? Depois que você fala que foi, eu joguei, naturalmente as pessoas te associam a futebol, a jornalismo esportivo, ficam querendo conversar, saber ali aquela coisa de bastidor. Aí ficou até difícil, assim, fugir um pouco dessa área. Mas eu trabalhei com política, com concurso público no início, assim, da minha carreira. Trabalhei na Folha Dirigida, que é um jornal de concurso público. Fui assessor de imprensa do Tribunal Regional Eleitoral aqui do Rio, né, do TRE. Aí depois caí no esporte interativo, trilhei um caminho lá. E aí é isso. O esporte, mesmo que a gente não faça tanto esforço, ele sempre vai tá presente na vida de quem já foi atleta. Com certeza, cara, excelente. Tô vendo aqui que vocês realmente têm uma trajetória, todos vocês três, assim, bem, bem ampla, né? Bem diversificada. Acho que vai ser um papo muito bom aqui hoje. E aí, seguindo aqui na nossa pauta, eu queria saber de cada um de vocês qual que foi, sei lá, a primeira referência que vocês tiveram dentro da profissão. Pode ser dentro do jornalismo esportivo, vamos dizer assim, ou do jornalismo em geral, né? As minhas primeiras referências de jornalismo foram ali, quando eu estava começando a faculdade, essas referências mais óbvias, assim, de repórteres que estavam muito em evidência naquela época, tipo o Caco Barcelos, o Pedro Bial, que era correspondente internacional. Eu lembro de ler livros do Domingos Meirelles. Os primeiros livros que eu li de jornalismo foram de correspondentes internacionais. Apesar de nunca ter sido uma vontade minha ser correspondente fora, assim. Deve ser legal pra caramba, mas não era um sonho, assim.
Então, a partir daí que eu comecei a me interessar mais. E quando eu entrei na profissão, eu comecei a pegar muitas referências de texto, assim. Eu sempre fui muito obcecado por texto, procurar jornalistas que tinham um texto muito bom. O meu texto era muito ruim no início, eu tinha muita dificuldade, levava muito esporro na redação. Assim, levava esporro, sem brincadeira, de ir pro banheiro e ficar no banheiro e falar, não vou voltar. Ficava olhando pro espelho e falava, cara, isso aqui não é pra mim. Né? Não, totalmente, assim. E aí chegava em casa e falava, mãe, eu não vou mais voltar, mãe, eu não vou, isso não é pra mim. Aí acordava no dia seguinte e falava, tá bom, eu vou. Aí eu acabava indo. Mas eu tinha muita dificuldade com texto, então essas referências de texto pra mim foram muito fundamentais. E aí, aos poucos depois, no esporte, eu acho que a minha primeira referência de texto foi a Dorit Harazin, que é uma jornalista de São Paulo, que tem muito a ver com isso que eu falei sobre o termo jornalismo esportivo, porque ela já cobriu várias Olimpíadas, inclusive eu conheci a Dorit na Olimpíada de Londres e ela foi a inspiração para a vida de jornalista, porque eu sempre fui muito curioso para saber como ela escrevia, qual era o método dela, e ali que eu tive a primeira ideia de entrevistar jornalistas. Mas ela já cobriu guerra, ela cobre política internacional, ela é uma ótima colunista, uma jornalista completa, para mim uma das melhores, se não a melhor do país, e ela para mim tem o melhor texto do país, então ela sempre foi uma referência muito firme para mim, eu sempre acompanho a carreira dela e fiquei super feliz quando eu até tentei entrevistá-la, obviamente, pro Vida de Jornalista, mas ela não dá entrevista de jeito nenhum, ela odeia dar entrevista. E ela foi super gentil comigo, me mandou um e-mail super carinhoso, recusando o convite, obviamente, eu já sabia que ela ia recusar, mas desejando boa sorte no podcast, e ela é tipo a madrinha do podcast, assim, eu tenho muito orgulho de contar com o apoio dela. Então acho que essas foram basicamente as minhas referências. Maneiro, show de bola. Júlia, e as suas referências aí nesse início de carreira, quais foram? Quando eu comecei a pensar assim, em trabalhar com esporte, com jornalismo esportivo necessariamente, era muito porque eu lia as colunas do Tostão, porque saíam lá no Jornal à Tarde, lá em Salvador, né? Então eu achava o máximo, tipo, você conseguir expressar o que você entendia como jogo, como futebol, de um jeito que não fosse necessariamente só, olha, tocou a bola, fez isso, fez gol com não sei quantos minutos. Tipo, você diversificar o texto, deixar o texto um pouco mais leve, um pouco menos, sabe, travado. E eu achava o máximo que o Tostão conseguia fazer isso, porque era uma coluna, obviamente, opinativa, né? Não era texto jornalístico, mas era uma coisa gostosa de ler. Era uma coluna que você senta e lê, tipo, em pouco tempo, e você se sente leve depois. E a não ser quando, claro, tá numa situação ruim, fala mal do seu time, e aí você fica um pouco mais chateado. Mas, no geral, é um texto muito bom de ler. E eu sempre gostei muito de ler, de entender não só como a pessoa passava a informação, mas também como ela se colocava naquele meio. Se ela se colocava, o jornalista vai escrever uma coisa em primeira pessoa ou vai colocar a opinião dele na boca de outra pessoa, esse tipo de coisa. E eu sempre tive muita curiosidade com relação a isso. Então, e sem contar que referência, principalmente quando você é mais novo, é muito TV, né? Todo mundo pergunta, vai aparecer no Jornal Nacional. Mas eu via muito, assim, o Fantástico. Eu sempre gostei muito dessa coisa do jornalismo um pouco mais envolvido do que só observando de longe. Sim, sim. Então, a Glória Maria, por exemplo, ela ia para os lugares, convivia lá com aquelas pessoas e conseguia passar tudo que ela tinha vivido pra gente, de um jeito tão bonito, né? Então, referências jornalísticas, assim, de primeira classe, obviamente. E lá em Salvador, porque a cobertura de Bahia e Vitória era muito primordial, né? Ainda é muito primordial no jornalismo, porque são só esses dois times, o futebol é obviamente o carro-chefe, então os repórteres têm que ser muito rápidos para conseguir o furo, tem que escrever muito, ser muito ágeis e ao mesmo tempo estar em diversas plataformas, então tem muito um contato deles do repórter de um site com a rádio, e aí ele vai participar de um programa de TV, fica tweetando as informações dele. Eu acho isso sensacional. Hoje em dia é a coisa que mais me interessa, você conseguir estar em várias plataformas ao mesmo tempo. Profissional multimídia.
Exatamente. Engraçado que você falou isso, me lembrou um pouco como é o podcaster, né, aqui no meu caso, né, por exemplo, eu sou analista de TI, tipo, não tem nada a ver com jornalismo, mas o podcaster é meio assim, né, ele tem que gravar, quando não, ele mesmo editar, publicar, fazer o social media, então é multiplataforma também, obviamente não na mesma dimensão que um jornalista tá mais profissionalmente, né, mas me lembrou um pouco essa questão. E antes do Eros falar, eu achei interessante que, apesar do Rodrigo não ser focado na parte de futebol, vocês três falaram o time de vocês, né? Que acho que é um tabu, principalmente da galera das antigas, né? Assim, da geração anterior, de não falar justamente qual é o seu time, pra não criar conflito ali com os torcedores e tal. Eu achei interessante aqui. Mas vamos lá, Eros. Eu queria, antes de você falar também, eu queria dizer que eu achei a sua página no Samba Foot, que é uma página onde tem a lista ali de jogadores. Vem aqui, Eros Mendes Antônio. É você, né? Sou eu mesmo. Olha aí, e achei aqui, porque eu fui pesquisar, né? Achei aqui no canal do Plano Z, depois eu vou deixar o link na descrição desse episódio. Aqui a gente já faz logo a devassa no histórico, né? Um vídeo de 2014, onde você deu uma entrevista sobre as divisões de base do futebol brasileiro. Tá correto isso? Eu nem lembro tão bem disso, mas se eu não me engano é algum trabalho de faculdade. Alguém pediu para eu falar um pouquinho assim sobre como era a base. Uhum. E aí, se eu não me engano, eu falei um pouquinho ali do panorama, do que eu tinha vivido. Ô Eros, conta logo as suas referências aí, antes que o Vitor comece a procurar minhas coisas velhas aí, cara. O Vitor é um bom jornalista, né? Tá apurando bem. Tô de olho aqui, pô. Hoje eu tô com a responsabilidade grande aqui, cara. Tá certo. Então, as minhas referências é isso, né? Eu cresci com essa ideia de ser jogador, né? E, enfim, acabei sendo em algum nível, assim, em alguma instância. E eu via muito programa esportivo, né? Muito por conta do meu pai, assim, que também gosta muito de futebol. E aí as minhas referências, eu tinha mais referência dentro de campo, pra ser verdade, né? Eu fui criar essas referências jornalísticas mais pra frente, quando eu resolvi parar de jogar pra ir começar a estudar. E aí, como eu assistia desde muito novinho, né? Como eu disse, programas esportivos, muito com meu pai, é uma galera mais da antiga lá, né? Juca Kfouri, Márcio Guedes, Sérgio do Bocage, E aí depois também eu gosto muito do André Rizek, assim, desde novinho. Sempre acompanhei muito o Sport TV, ESPN. E aí gosto muito do André Rizek. E aí depois, mais pra frente, você vai criando outras referências, né? Até mesmo nesse jornalismo, no jornalismo mais geral, né? Aí tem um monte de gente, Jamil Chad, Ochoa, Tim Lopes. Tim Lopes, saudoso Tim Lopes. Sim, Eliane Brum, aí tem uma galera, assim. Mauro César Pereira também, que atualmente, assim, eu considero que um dos melhores comentaristas, assim, né, porque ele faz uma coisa que atualmente poucas pessoas fazem, que é se manter um pouco distante ali dos agentes que compõem ali o universo futebol, né, assessor, jogador, treinador, empresário e tal. Eu acho que ele consegue fazer uma análise um pouquinho mais isenta. Aí, basicamente, são essas minhas referências. Show de bola. Só nome de peso aqui, hein? Agora, a gente partindo já ali mais pra questão dos bastidores, né? Tinha uma curiosidade com vocês, que é o seguinte. Eu, como host aqui no Midcast, eu me considero um host muito do medíocre pra baixo, né? Porque na época, quando eu comecei aqui, era por falta de ter quem fizesse a apresentação do programa, e até hoje eu me embolo às vezes, principalmente quando é na parte do improviso. E aí eu queria saber de vocês, como é que vocês se preparam, como é que faz pra, começar uma entrevista, aquela entrevista, vamos dizer assim, que você tem que ir atrás da pessoa, tem que chegar na pessoa ali junto, até com outros repórteres junto. Como é que é esse start, assim, pra você começar uma interação ali com a pessoa? Porque é a parte que, pelo menos aqui no podcast, eu sinto, assim, a maior dificuldade, né? De você fazer aquele quebra-gelo e aí depois a coisa fluir. Tem até um exemplo aqui na pauta que é aquele repórter que chega no final do jogo e pergunta pro jogador, né? E aí, o que você tá sentindo diante desse resultado? Que pra mim é sempre aquela pergunta, assim, padrão, né? Tipo, não tenho muito o que perguntar,
perguntar, faz essa pergunta que é a bola de segurança, né? Aí vocês podem dizer melhor se eu tô equivocado ou não nesse ponto, né? Vitor, eu acho que é uma coisa assim, entrevista tem um leque gigantesco de tipos de entrevista. Desde aquela que você marca com uma antecedência e você consegue pesquisar, se preparar e vai fazer uma entrevista exclusiva e aí você realmente tem a obrigação de chegar pronto na entrevista, né? Sim. Pronto que eu digo assim, conhecendo a vida da pessoa, conhecendo o trabalho da pessoa e bolando ali um roteiro para você conduzir a entrevista, até as entrevistas mais de improviso, que você às vezes não tem muito tempo para se preparar. Mas eu acho que em algum nível você pode se preparar para todas as entrevistas, até as entrevistas na saída de campo. Se você viu durante o jogo que um determinado jogador está sendo o destaque do jogo e você já imagina que pode ser ele o seu entrevistado, você tem alguns minutos ali para pensar em alguma coisa, tentar fazer uma pergunta. Eu não condeno o jornalista que faz as perguntas óbvias ali na hora, porque é uma rotina muito extenuante, né? Eu nunca fui repórter de campo, nunca trabalhei como repórter de futebol, mas é difícil você sair do lugar comum ali, porque as informações se repetem, as atuações se repetem, é difícil você arrumar coisas geniais pra perguntar a cada saída de campo, mas é um exercício, você tem que ficar fazendo esse exercício sempre, porque se você também... Desculpa, Rodrigo, era só pra não perder esse gancho, é porque tem uma questão nisso que você tava falando, de ser difícil sair do lugar comum e ter sempre ideias geniais, porque o jornalismo, ele passa por uma transformação, né? E às vezes eu tenho essa impressão que o público, de um modo geral, acha que o jornalista, ele meio que pode perguntar o que ele quiser, assim, né? Que é uma verdade. Coisa assim, conversa de bar, mas como o Rodrigo falou, são vários tipos de entrevista, às vezes já tem coisas que foram pré-estabelecidas, pré-determinadas, em determinadas ocasiões você tem ali um assessor que ele tenta fazer um intermédio, enfim, não é totalmente assim, faça o que você quiser e pergunte da forma que você quiser. E sem contar que a gente, muitas vezes você, ao mesmo tempo que você tem esse improviso ali na hora, querendo ou não, você tem que estar acompanhando, por exemplo, os times. Se você está cobrindo o campeonato, você tem que, pelo menos, ler um resumo de cada jogo, saber como os jogadores estão jogando. Você se prepara um pouco, por exemplo, antes de um jogo, antes de uma cobertura. Então, por mais que seja improvisado, assim, no sentido de o cara acabou de sair do jogo e se bateu com ele ali na hora e fez a pergunta, querendo ou não, você já tem que ter meio que uma noção do que está acontecendo na vida daquela pessoa, do que está acontecendo no trabalho dele, do que aconteceu no jogo. Então, você precisa já ter essa noção, você já tem que chegar em qualquer coisa que você vai fazer. Eu acho que para o jornalista isso acaba sendo um trabalho de 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você já tem que estar preparado, você tem que estar atualizado. E querendo ou não, a gente acaba acompanhando, né? Mesmo na folga, mesmo na vida, assim, você já tá de olho, você acompanha sempre. Excelente, excelente. Rodrigo, você quer completar o que você estava falando, o raciocínio? Não, aquilo eu já tinha terminado, mas assim, isso que a Júlia falou agora é fundamental, assim, a preparação para uma entrevista, ela não começa naquela entrevista, ela começa na bagagem que você traz para ela. E se você trabalha com esse assunto, é natural, né, que a gente fique mais atento. Eu, por exemplo, isso vale não só para entrevista, hoje eu sou comentarista, então se eu vou fazer um jogo da NBA, e é um jogo, sei lá, um Golden State e Portland, eu vou estudar para aquele jogo o Golden State e o Portland, mas eu não posso ficar sabendo só sobre Golden State e Portland. Se eu não souber mais nada do resto da liga, acontece um negócio no jogo que pede que eu tenha uma referência de um outro time, eu não posso ficar boiando. Eu tenho que estar por dentro de tudo que está acontecendo ali. E isso é parte do meu trabalho. Então, é parte do meu trabalho ver jogos, ler notícias, ler matérias, tudo que está envolvendo o assunto, que nesse meu caso é NBA, mas no que a gente estava falando aí é o futebol. Então é isso. O importante é você ficar sempre preparado para não ser pego de surpresa, né, quando acontece algum imprevisto ali. É verdade. E aí eu já queria aproveitar o gancho, Rodrigo. Eu queria saber como é que funciona aquelas estatísticas da NBA que ficam falando na transmissão quase que a cada momento que dá uma parada no jogo. De onde vem aquilo tudo? Vocês estudam também essa parte? Ou tem alguém, sei lá, que já traz essa estatística pronta e vocês só veem o melhor momento de encaixar ela ali durante a transmissão? Isso é uma curiosidade pessoal minha aqui.
Não, a NBA é um oceano de estatísticas, né? Se você mergulhar e não souber nadar, você morre afogado nas estatísticas, porque é muita coisa, são estatísticas de um nível muito sofisticado, né? Além de pontos, rebotes, assistências, isso aí é o básico do básico, mas tem muita coisa. Eu, pessoalmente, aí é uma questão pessoal minha, eu prefiro não ficar o tempo inteiro numa transmissão citando número e estatística, entendeu? Isso vale para a maneira como eu encaro o jornalismo no geral, assim. Eu sempre acho que o jornalismo é feito por pessoas, para pessoas e sobre pessoas. Então, para mim, interessa muito mais a história do jogador, a história de um técnico, a história pessoal, o que está acontecendo ali, do que simplesmente despejar um monte de números para quem está vendo o jogo e ficar uma coisa muito mecânica. Eu acho que tem alguns números que te ajudam a entender o jogo, mas eu prefiro usar o número quando a finalidade dele é essa. Esse número aqui, ele tá me explicando por que esse time tá perdendo o jogo. Porque ele não tá conseguindo o rebote ofensivo. Aí você vai para uns caminhos ali que te ajudam a explicar. Mas simplesmente despejar estatísticas do tipo, hoje é a 5ª vez na história que o Golden State vence um jogo na quarta-feira à noite, no verão dos Estados Unidos, sabe? Isso não interessa. Isso é uma estatística meio... né? É só para você dizer que você tá por dentro de um número. Mas geralmente esses números vêm da própria liga, que levanta essas estatísticas de forma muito apurada. A gente fica, durante o jogo, vendo as estatísticas em tempo real, né, de pontuação, números dos jogadores, e a gente traz muita coisa na pesquisa também. A NBA tem uma coisa que, para quem trabalha com isso, é excelente, que se chama Game Notes. E é um arquivo em PDF que cada time tem um, e esse arquivo é sempre o mesmo endereço. E ele é atualizado antes de cada jogo. Então, se o Miami vai jogar contra o Orlando, você entra no Game Notes do Miami, tem tudo que você precisa saber, são, 40 páginas de dados e histórias sobre aquele time e aquele confronto que vai acontecer. Isso pro jornalista é uma mão na roda incrível, né? Caramba, maneiríssimo. Com certeza. E eu imagino que para quem faz TV, eu nunca trabalhei com TV, mas eu imagino que para quem faz, você, por exemplo, NBA, você tem que segurar 3 horas e meia só de jogo, mas pré e pós-jogo, se você também não tiver esse apoio aí dos números, ficar calado não é uma opção, né? Não, isso faz muita diferença, assim, você chega no momento que você consegue enrolar uma transmissão, ficar falando ali, enrolando e tal. Não é impossível isso, mas quem tá vendo saca que você tá enrolando. Ainda mais no caso da NBA, que o público da NBA é muito fanático, são pessoas que acompanham muito o esporte. As pessoas, eu não tenho nenhuma dúvida, não tem um pingo de demagogia no que eu vou falar, de que as pessoas que estão vendo o jogo em casa entendem mais do jogo do que eu. Isso acontece com muita frequência. Tem gente que se debruça sobre um time. O Twitter hoje, o Twitter brasileiro, tem perfis que se dedicam exclusivamente aos times. Então você pega um time como o Los Angeles Lakers, tem, 25 perfis do Twitter no Brasil que se dedicam a acompanhar o Los Angeles Lakers, acompanhando todos os jogos, as estatísticas, os jogadores, ficam postando em tempo real. Então, assim, é óbvio que essa pessoa que tá nesse perfil do Lakers entende mais de Lakers do que eu, porque eu sou um comentarista e tenho que pesquisar tudo, né? Eu sei, no geral, sobre os times, mas esse nível de profundidade, eu não tenho nenhuma dúvida que eu tô falando, e tem muita gente do outro lado da tela que tá mais por dentro daquele time do que eu tô. Então você tem que ter um senso de que você precisa explicar o que tá acontecendo no jogo, mas chegar com uma pesquisa muito forte também, porque essa é uma marca que eu tento colocar, porque senão você cai numa armadilha aí perigosa. Caramba, excelente, cara. É bom relato esse seu, hein? Porque não é comum, pelo menos eu escutar isso vindo assim da galera que cobre, qualquer tipo de esporte, admitir isso como você admitiu agora, cara. Parabéns. Agora eu quero Rodrigo, diga. Só uma perguntinha pro Rodrigo, Vitor, perdão. Manda brasa, mano. É porque ele falou dessa relação com as redes sociais, né? Dessa troca instantânea. Esse é um aspecto que mudou muito as transmissões, né? Porque, igual você falou, que você tá ali na TV comentando e tem certeza que há pessoas em casa que sabem mais que você. E você recebe esse retorno na hora, né? Porque se você dá uma informação ali desencontrada, ou se de fato as pessoas percebem que você não está dominando totalmente aquilo que você está dizendo, as redes sociais ficam ali em polvorosa e com as pessoas te dando relatos, impressões, às vezes corrigindo informações. Como é que funciona?
Eros, isso acontece o tempo inteiro, assim, é impressionante. E eu acho que na NBA eu tenho uma sorte que o ambiente nas redes sociais da NBA não é tão tóxico como é o do futebol, de ter muito xingamento e ofensa. A NBA tem também, mas é claro, o futebol é um esporte muito mais popular, então com a quantidade vem também uma violência que às vezes eu acho que é ruim. Acontece o tempo inteiro de eu falar alguma coisa na transmissão e eu sempre fico com as abas abertas no meu notebook, né? Então eu tenho sempre uma aba no Twitter, nas notificações, quando alguém me marca, uma aba na hashtag que a gente usa lá, né? O hashtag NBA no Sport TV, e uma outra aba que eu faço uma lista. Eu uso muito listas no Twitter, então eu vou fazer um jogo entre dois times, eu pego todos os perfis que acompanham esses dois times e jogo numa lista. E eu fico com essa aba aberta pra eu ficar vendo o que esses caras estão falando ali. O que esses perfis estão falando durante o jogo. Isso às vezes me ajuda muito na transmissão. Acontece o tempo inteiro de eu falar alguma coisa e o perfil vem na hora. Rodrigão, isso aí que você falou, na verdade, é isso, isso e isso. E aí eu cito no ar e falo, o perfil Nuggets Brasil falou aqui agora que, deu uma informação, mas na verdade não é isso, e a gente corrige, eu cito o pessoal o tempo inteiro. Acho que tem uma camaradagem ali de comunidade na NBA, que isso que o Eros falou, eu acho que é perfeito, assim. Hoje não cabe mais uma transmissão esportiva, na minha visão, não cabe mais uma transmissão esportiva sem interação com rede social. E não é só para rede social compartilhar e ficar bonitinho e te dar mais audiência. É porque ela te valoriza a informação na sua transmissão. A rede social é útil para transmissão de TV. E eu acho que as transmissões que não pescaram isso ainda vão ficar para trás. Agora partir para a questão dos bastidores. Finalmente chegamos na parte das histórias, onde vocês vão abrir o coração de vocês, vão contar histórias tristes, histórias felizes aqui para os ouvintes, né? Porque é o que a gente vê aqui hoje para contar esses bastidores. Mas antes eu fiquei com uma dúvida aqui, vocês três foram falando, a questão do plantão. Eu sei que cada um tá numa área de atuação assim um pouco diferente, mas como é que funciona aí, dada a experiência de cada um de vocês, como é que funciona essa questão do plantão, até pro ouvinte que não tá muito familiarizado, né, e eu entendo que é uma questão de bastidor, essa coisa de estar na redação, ou sei lá, não sei qual é o nome correto que se dá, e de repente ter uma situação ali que você tem que cobrir. Eu fiquei sabendo que tem um tal cara que tá participando aqui dessa gravação, que ele teve que ir correndo atrás do Anderson Silva um dia, que ele tava ali na redação. Não sei quem é. Mas como é que funciona essa questão aí do plantão, né? Essa parte desse bastidor, né? Nas redações por onde eu passei, geralmente é assim, o fim de semana trabalha com meia redação, basicamente. Uhum. Porque as pessoas têm que folgar, né? Domingo, sábado e tal. Cada redação tem o seu esquema de plantão. Tem redação que é 2-1, você folga 2, trabalha 1. Tem redação que folga 3, trabalha 1. Tem redação que é 1-1 e compensa uma folga durante a semana. Então, varia um pouquinho. Mas o fato é que é quase uma regra que durante o fim de semana as equipes são menores do que durante a semana, né, nos dias de semana normais. Então, outra coisa que acontece é que às vezes você no fim de semana não exerce a função que você exerce durante a semana. Você tá ali num regime de plantão, então a coisa fica um pouco mais bagunçada, você tem que reforçar uma outra equipe. Essa história do Anderson Silva aconteceu justamente por isso. Eu trabalhava com o esporte olímpico, mas eu não cobria MMA, eu tava de plantão, só tinha eu na editoria, e era o auge do Anderson Silva, e o Anderson Silva tava no lugar, eu trabalhava numa redação que ficava num shopping aberto, a céu aberto, o Anderson Silva tava ali no lugar, aí me ligaram e falaram, cara, vai atrás do Anderson Silva, saí correndo atrás do Anderson Silva, e não consegui nada, uma tragédia, mas enfim, não deu certo. Mas você tem que ir, né, mesmo que você não esteja acostumado a cobrir aquele esporte ali. Então eu trabalhei no Jornal do Brasil com literatura, ficava durante a semana escrevendo sobre literatura, e no fim de semana ia dar plantão na porta da delegacia, ia cobrir rebelião, ia fazer o buraco na rua. Era isso, cara, eu dava de plantão na editoria de cidade. Então, porque quando você trabalha em suplementos, por exemplo, no jornal, suplementos são os cadernos, né? Caderno de literatura, o caderno de cultura, o caderno de turismo. Esses cadernos não funcionam no fim de semana, então no fim de semana você é deslocado para outras áreas. Por isso que às vezes o plantão fica meio bagunçado e com menos gente. Eu trabalhava com esporte e entretenimento, só que chega no fim de semana você tem que acompanhar política, se tem algum
acidente mais grave, ou sei lá, um terremoto em algum lugar, você tem que saber. No Terra, onde eu trabalho agora, a gente não faz tanta cobertura. A gente faz mais curadoria do que tá acontecendo e do que tá chegando pra gente. Então é um pouco mais tranquilo, porque você não precisa estar, tipo, com um olho em cada TV e prestando atenção na concorrência, assim, absurdamente. Mas ao mesmo tempo você tem que ser rápido. Você tem que ter a noção de que se você tá, sei lá, tá acabando o jogo, você tá publicando a matéria do jogo e o Temer é preso, você tem que fazer os dois ao mesmo tempo e vai ter que dar certo de algum jeito. Exatamente, né? Pau pra toda a obra. E você, Eros, como é que é a tua experiência aí trabalhando em plantão de redação? Então, plantão é exatamente isso, assim, a formatação ela fica muito alterada, né? Você chega numa redação no domingo e chega numa redação segunda-feira, parece que tá entrando em ambientes... Parece não, né? Você entra em ambientes totalmente diferentes, porque sábado e domingo é isso, o regime ali com muito menos gente, você meio que vira um faz tudo e... Aquela pizza rolando, né, no final de semana inteiro. Né? A galera mais relaxada, assim, a galera mais despojada, né, trocando uma ideia, mas ao mesmo tempo você fica mais ligado porque é isso, o que acontecer você tem que cobrir. Uma das minhas experiências, assim, foi que no ano passado eu fiz uma época as redes sociais do Sport TV por um período, e o Sport TV transmite a Olimpíada de Inverno, né? E aí era terrível, eu chegava assim pra fazer e pô, Olimpíada de Inverno, tem que falar sobre curling, sobre umas coisas que são muito distantes, assim, da nossa realidade. E aí pra eu apurar o que aconteceu e ver quem ganhou, e até o nome do lugar era difícil, né? Porque a Olimpíada do ano passado foi em Pyeongchang, na Coreia do Sul. Eu até gravei o nome, assim. Aí até para você digitar o nome do lugar era complicado. E aí é isso, realmente você tem que estar ali muito atento no que está acontecendo, tem que chegar muito, muito preparado, porque diferentemente do que acontece durante a semana, às vezes é você por você mesmo, no máximo você vai ter ali alguns colegas, mas eles podem e muito provavelmente vão estar ocupados, e se você tiver que fazer um post, bater uma matéria, é muito você com a notícia, assim. Durante a semana você ainda tem mais um pouquinho de espaço, porque tem mais gente, você tem mais a quem recorrer, assim, mas plantão jornalístico, sábados e domingos e feriados, podem ter certeza que quem tá ali na redação tá, ao mesmo tempo que tá um pouquinho mais relaxado, porque é um fim de semana, tá com medo de estourar uma bomba e ter que fazer milhares de coisas ao mesmo tempo. Só fica rezando pra ninguém morrer, pra ninguém sofrer impeachment, pra ser uma coisa bem tranquila, nada acontecer. Cara, esse episódio tá tão bom que, tipo assim, vocês vão falando, vai me gerando curiosidade, cara, e eu tenho que acabar perguntando. É lenda ou existe na redação já o obituário de algumas pessoas pra, se caso der ruim, já tá pronto ali, vocês já publicam? Porque, cara, às vezes eu vejo umas biografias sendo postadas logo após a pessoa morrer, que eu falo, não é possível que a pessoa já fez a pesquisa em, sei lá, em meia hora, já deve ter isso pronto. É lenda ou é verdade que existe já uma coisa meio pré-formatada? Não, total verdade. Total verdade. Não, e tem que ser, né? As grandes figuras, você tem que ter um obituário preparado, assim. Eu lembro que agora, no fim do ano, eu fiz um episódio do Vida de Jornalista com a Margaret Fox, que era o obituarista do New York Times. E ela saiu do New York Times agora no fim do ano, mas trabalhou lá 14 anos. E o New York Times tem uma editoria de obituários, que é só pra fazer obituários, só pra fazer os textos pra serem publicados quando as pessoas morrem. E ela fala nessa entrevista que o New York Times hoje tem, eu não vou lembrar o número agora, mas sei lá, acho que eram 400 e poucos obituários prontos de pessoas que estão vivas, e você deixa ali. Na verdade, assim, você tem a biografia da pessoa ali, não significa que você tá secando a pessoa, que é que ela morra. Mas redações de esporte, eu acho que você vai encontrar raríssimas redações que não tem um obituário do Pelé pronto, porque ele é a principal figura do esporte
esporte brasileiro, chama uma atenção muito grande, e você já tem que ter alguma coisa ali preparada para publicar uma nota de um parágrafo quando o Pelé morrer, né? Então, ainda mais o Pelé, que já é um cara de mais idade, assim, mas até outras pessoas muito mais jovens que você tem ali. No caso do Globo Esporte, a gente não tem muito não, cara, são pouquíssimos obituários prontos, assim, pelo menos até o ano passado, quando eu tava trabalhando lá. Você tinha, sei lá, uns 5 a 10, assim, no máximo, que estão ali numa matéria de gaveta, pra quando você publicar, depois você vai atualizando. Mas eu sei que tem muitas redações que trabalham com uma antecedência muito grande, e a história de obituários do New York Times, ela tem até uma carga meio literária, assim, são jornalistas super prestigiados que trabalham nessa área, com texto super refinado, pra realmente fazer uma homenagem merecida quando a pessoa morrer e não botar qualquer texto no ar, entendeu? Mas isso tem que fazer mesmo, não tem jeito. Não, em relação a isso, ano passado mesmo, de novo, né, eu fiz por um período as redes sociais do Sport TV e caiu, né, no meu colo, digamos, nem era um plantão, se eu não me engano era um dia útil mesmo, mas já tava ali mais pro fim do expediente, foi a Maria Esther Bueno, né, o falecimento da Maria Esther Bueno. E eu lembro que teve outros jornais, assim, né, outros veículos acabaram dando, eu não vou lembrar muito bem agora, mas é porque ela estava no hospital, aí tinha uma apuração que o hospital tinha emitido uma nota que ela tinha de fato falecido, mas aí depois né, foram chegando outras informações que não era bem assim, e aí eu lembro que eu preparei lá o post da Maria Esther, não estava no radar, assim, e até porque, assim, rede social, como é uma coisa mais, é um post mais direto, principalmente quando se trata desses temas mais totalmente sensíveis, né? O falecimento de alguém é geralmente uma arte ali, um texto um pouquinho mais direto, porque quem vai desenvolver isso melhor é a galera lá do Globo Esporte, enfim, a galera do portal que vai colocar todas as informações, ou a galera do obituário, enfim. E aí caiu, eu deixei o post ali preparado, né? E aí, quando de fato foi confirmada a morte, a gente soltou. Mas é isso, assim, tem uma galera que fica ali no radar, porque não dá pra você, principalmente quem trabalha rede social, como eu disse, né, uma coisa mais direta você consegue fazer ali na hora, porque às vezes uma frase só pra registrar, mas em jornal, portal, né, aí tem que ter já uma pesquisa bem feita, porque não dá pra você parar pra pesquisar e perder esse time na hora de fazer o texto, né? Sim, com certeza. Eu fico imaginando como é que não é o nome dessas matérias no servidor aí das redações. Então, esse é o problema. Esse é o grande pânico. Porque as matérias estão dentro do servidor. No caso do Globo Esporte, a gente adota uma tática que é a seguinte: não bota no servidor, deixa no e-mail. Então isso fica no e-mail, num grupo que todo mundo tem acesso, mas você não coloca no servidor, porque já aconteceu várias vezes de matarem gente antes da hora e publicar a nota lá. Às vezes a pessoa tá internada, né? Então você já tem que estar com aquilo ali pronto e você entra na matéria pra mexer e aí, salvou, beleza, mas publicou, apertou o botão errado, aí é péssimo, né? Porque você vê quantas pessoas são atingidas por isso, família e tal, então é bem complicado, assim. Eu lembro não vou lembrar de casos nominais, assim, mas já aconteceu algumas vezes. E o print hoje em dia na internet é eterno, né, cara? Por mais que tire do ar depois, já era, né? Mas vamos lá então, agora a gente já matei mais uma curiosidade minha aqui. Agora eu queria que vocês contassem alguma história de bastidor que vocês conseguem lembrar que tenham tido um final feliz e uma outra com um final triste, assim, que vocês queiram contar aqui pros ouvintes, possam contar pros ouvintes. O Ero já até comentou sobre a Olimpíada de Inverno, eu sei que o Rodrigo já cobriu a Olimpíada e eu acho que ele deve ter boas histórias aqui pra começar aqui contando pra gente, enquanto o Eros e a Júlia vão pensando aí no que eles podem contar aqui pros ouvintes. Cara, as minhas histórias acabam sendo muito em cima de Olimpíadas, porque foram as coberturas mais importantes que eu fiz, as mais trabalhosas e as mais relevantes, né? Eu nunca trabalhei com futebol como repórter, só como editor, então como editor não tem muitas histórias. E a Olimpíada do Rio, eu lembro que eu trabalhei como repórter na Olimpíada, e na de Londres eu viajei pra lá e trabalhei como repórter e como coordenador da equipe. Então era um inferno, assim, né? Porque eu praticamente não dormia, ficava o dia inteiro trabalhando, chegava à noite e ia fazer a escala do pessoal do dia seguinte,
gente reunia a equipe toda. Mas enfim, meu nível de reclamação sobre esse tempo é zero, assim, zero. É tipo paraíso, cobrir a Olimpíada pra quem gosta de esporte, eu acho que não tem nada que se compare, nem a Copa do Mundo, assim. Acho que a cobertura de Olimpíada, pelo menos todo mundo que eu sei que já cobriu as duas, ninguém tem dúvida de dizer que a cobertura de Olimpíada é muito incrível e são momentos que eu não vou esquecer nunca. Então, assim, uma história que eu posso contar dessa Olimpíada agora do Rio, que teve um monte de perrengues, mas que terminou bem, foi quando eu entrevistei o Michael Phelps, que era um cara... Eu trabalhava numa equipe de repórteres que ficavam soltos, a gente não tinha pauta determinada por nenhum chefe, a gente criava as nossas pautas, o que é um baita de um privilégio, né, pra quem é repórter. Ao mesmo tempo, você tem que se virar pra fazer a pauta acontecer, porque se você cria a pauta e ela não acontece, é meio fiasco, né? E a gente inventou uma pauta que chamava Corrente Olímpica, que era, a gente decidiu ir nos atletas e tinha que ser com atletas grandes, pra pegar um cartão, pedir para esse atleta escrever um cartão de boa sorte e a gente entregaria esse cartão para um outro atleta que a gente não sabia quem era. Então a gente começou com o José Roberto Guimarães, que era um atual campeão olímpico, né, técnico do vôlei, acabou não sendo campeão no Rio, mas tinha o título de Londres com a seleção feminina. O Zé Roberto, como anfitrião, escreveu um cartão: espero que você tenha uma ótima Olimpíada e que você goste do Rio, não sei o quê. E a nossa missão era levar esse cartão para algum outro atleta e aí, consecutivamente, pedindo para esse atleta ir escrevendo outro cartão para outra pessoa e criar uma corrente de grandes atletas. Só que a gente não tinha ideia de quem a gente ia conseguir. A gente pegava um e ia na guerrilha para tentar achar os outros. Enfim, nessa pauta aí a gente fez o Ryan Lott, que depois acabou inventando aquele fiasco lá do assalto inventado, que não foi assaltado, lembra dessa história? O Ryan Lott, ele escreveu o cartão pra gente no dia que aconteceu aquele negócio. Ele escreveu de tarde e à noite fez aquele papelão e a gente não tinha mais como tirar ele da pauta, porque é uma corrente. Se você quebra a corrente, acaba a pauta. Não tem como, né? Como é que eu vou voltar lá no Zé Roberto? Não dava mais. E, enfim, entrou o Ryan Lott, aí teve o Teddy Riner, que é o grande judoca, multicampeão francês, que foi incrível também. A gente entrevistou a Semenya, que é a corredora sul-africana, que está sempre envolvida em questões de gênero e sofre muito com ataques muito injustos em cima dela, e até agora tá rolando esse debate mais recentemente. E a gente queria o Michael Phelps. Mas o Michael Phelps não é um cara que você chega nele, né, na Olimpíada. Oi, Phelps, tudo bom? E aí, Phelps, beleza? Não é bem assim. Você tem as coletivas, mas na coletiva não dá pra você fazer uma pauta dessa, né? A coletiva você fica lá no meio e faz uma pergunta. Eu precisava dar um cartão pro Phelps e pedir pra ele assinar. Só que na Olimpíada acontecem umas coisas também que são os eventos de patrocinadores. E aí já na reta final da Olimpíada ia ter um evento de um patrocinador do Phelps e o Globoesporte.com foi chamado para ser um dos veículos brasileiros que iam entrevistar o Phelps. A gente chegou lá na sede lá do patrocinador, tinham, sei lá, cara, uns 200 não, mas sei lá, uns 100 jornalistas do mundo inteiro para entrevistar o Phelps. Cada um teria 2 minutos com o Phelps. Era bastante gente. Então eles botaram a gente num porão, era um lugar que o teto era super baixo, sem sacanagem, cara. A gente ficou mais de 4 horas nesse porão, esperando, e aí a organizadora vinha e chamava Globoesporte.com, CNN, Deutsche Welle, vamos lá. Aí subiam em trios. E aí ia lá, entrevistava o Phelps, ele ficava numa salinha, o jornalista entrava, cada um fazia 2 minutos de pergunta e saía. E a gente tinha essa missão lá, que a gente não queria entrevistar o Phelps, eu queria dar a porcaria do cartão pra ele assinar e fazer a minha pauta. E eu lembro que uma jornalista alemã que tava no meu grupo era eu, com o Diogo Venturelli, que tava filmando comigo, 2 jornalistas da China e uma jornalista da Alemanha. E a da Alemanha veio falar comigo: o que você vai perguntar pra ele? Porque eu não vou ter tempo de perguntar muito, eu queria usar as respostas que ele vai dar pra você. Eu falei: olha, sinto muito, ele não vai me dar nenhuma resposta, eu não vou fazer nenhuma pergunta pra ele. E a nossa missão ali era fazer 2 pautas, essa do cartão e uma que foi uma ideia do Diogo, que era uma ideia meio doida, de mostrar pro Phelps a narração do Galvão, aquela narração famosa lá do Galvão, do ganhou, perdeu, ganhou, e pedir pra ele mandar um recado pro Galvão dizendo que ele ganhou aquela prova, pro Galvão não ficar mais confuso até hoje, porque ele não tinha decidido quem ganhou. Enfim, essa outra pauta acabou sendo a pauta mais acessada da cobertura inteira da Olimpíada, assim, deu super certo e tal. Mas essa do cartão, a gente tinha que fazer acontecer ali. Então foi um baita de um perrengue, a gente ficou um tempão ali embaixo, a jornalista alemã me pressionando
brigando, porque, não, ela queria, mas você vai acabar com a minha pauta. Eu falei, desculpa, mas a sua pauta é a sua pauta. Você pois tem 3 minutos, eu também tenho. Não faz sentido eu chegar numa entrevista dessa do Phelps e falar, pô, qual foi a emoção de competir no Rio? Que ele já falou 500 vezes nas coletivas. Não faz sentido isso. Tinha que ter alguma coisa diferente. E aí, beleza, a gente entrou na salinha, os chineses fizeram primeiro, depois era comigo e depois a jornalista alemã. No que o chinês tá conversando com o Phelps, o Diogo Venturelli me cutuca e fala, nosso microfone não tá funcionando no meu ouvido. Aí eu fui. Aí sabe quando você é tomado por um pânico generalizado, assim? Eu com o microfone na boca do Phelps já, gravando, e ele falou, não tá funcionando o nosso microfone. E eu só vi o Diogo atrás de mim, trocando cabo, e tira cabo, e volta cabo. Daqui a pouco o Diogo cutucou o alemão, o cinegrafista que tava do lado, pediu um cabo emprestado, o cara emprestou um cabo pra ele, e foi quase assim, ele plugou o cabo na hora que entrou a minha vez. E quando entrasse a minha vez, eu não podia esperar, né? Eram 2 minutos. Sim. E esse patrocinador do Phelps era a Ômega, que é a marca de relógios. Eles são muito obcecados com o tempo. Tudo ali não pode passar do tempo. E aí eu fiz a pergunta pro Phelps, dei o cartão pra ele, já suando, assim, né, cara? Eu falei, cara, isso tem tudo pra dar errado. E a gente não sabia se o nosso áudio tava captando, porque a gente não teve tempo de testar o áudio. Então, assim, a gente fez a entrevista de 2 minutos sem saber se tava gravando, que seria uma coisa linda. Caramba, cara. Então você imagina o pânico, mas o Phelps assinou o cartão. Eu fiz até uma brincadeira que nessa Olimpíada eu não usei caneta nenhuma vez. Eu fiz uma coisa comigo, assim, cara, eu não quero usar caneta e papel nessa Olimpíada. Eu anotava tudo no celular e realmente eu não usei caneta nenhuma vez. A única pessoa que usou minha caneta na cobertura da Olimpíada foi o Michael Phelps, quando eu entreguei a caneta pra ele assinar o negócio. E ele assinou o cartão e ele entrou na brincadeira do Galvão e foi ótimo e tudo rendeu muito bem. E a gente saiu, se despediu. Cara, eu lembro que a gente chegar no corredor e jogar as coisas no chão e pegar o cabo pra botar o fone de ouvido pra ver se tinha gravado. E eu e Diogo, a gente se abraçou, assim, porque o negócio deu certo. Então, assim, a gente passa por uns perrengues, mas às vezes dá certo, né? Às vezes funciona, foi o que aconteceu nesse caso. É mais ou menos a vida de podcaster também, né, cara? Quem nunca perdeu uma gravação, quem nunca ficou com medo do programa que tá gravando travar no meio. Totalmente. Pô, então o Rodrigo já contou a sua história feliz, né? Depois ele vai contar a triste. E agora eu quero que ou o Eros ou a Júlia conte aí uma história feliz aí pros ouvintes de bastidor aí do jornalismo. Cara, essa vida de jornalista, eu gosto de brincar assim com os colegas, né? Eu falo muito, nossa, a gente tem vários perrengues pra num dia ter uma coisa assim, que você fica feliz e aí você diz, pô, é por isso que eu faço, e aí depois você volta pro sofrimento. Mas assim, história feliz... história feliz eu coloco... A coisa mais feliz que eu já consegui fazer foi justamente, eu fiz um mestrado na Inglaterra, né? E eu gosto de falar disso, de me gabar horrores. Mas... Tem que se gabar mesmo. Se gabar. Não, brincadeira, mas assim, eu consegui fazer muita coisa legal lá. E a coisa mais legal foi, eu tava lá estudando, de boa, já pré-Olimpíadas, e desespero porque o governo britânico me ligou. Eu tinha uma bolsa do governo britânico, né? E aí me ligam do governo, tipo, quer entrevistar o presidente da Federação Internacional de Atletismo? Como é que você diz não? Você não diz não. Sim, acabou. E era bem na época, assim, aqueles escândalos da Rússia, pré-Olimpíadas e tal, que era uma coisa que eles queriam passar na British House, que tinha no Rio. E eu não ia pro Rio, então eu tava, tipo, arrasada, porque eu não ia conseguir fazer nada de Olimpíadas, tirando o meu projeto mesmo do mestrado. E me ligaram assim, amanhã você faz uma entrevista com ele sobre legado olímpico. O chato quando você vai fazer uma entrevista, uma coisa assim, não é para um veículo, é para uma coisa institucional, você tem que seguir a instituição. Você não consegue fugir daquilo. Então, eu entrevistava o Sebastian Coe, né, que é o presidente da Federação Internacional de Atletismo, e eu louca para perguntar de Rússia, de Olimpíada, e várias perguntas, assim, era uma semana super corrida, inclusive, porque tava estourando o escândalo lá do doping da Rússia, e eu só podia, mas o que é que você espera passar de legado de Londres pro Brasil? É puxado, mas ao mesmo tempo, querendo ou não, nossa, foi uma oportunidade, assim, maravilhosa que eu tive. Apareceu uma foto minha lá na British House.
no Rio de Janeiro, enquanto tava. Tipo, deu pra tirar onda, né? Deu pra curtir. E bombou bastante meu Instagram, né? Postei a foto com ele, todo mundo ficou, nossa. Dá pra curtir. Tem alguns momentos assim que você consegue ficar feliz com a profissão. Muito maneiro, muito maneiro. E você, Eros? Então, a minha eu não sei se é a mais legal, mas é uma que me marcou. Foi quando eu produzia o Mochilão da Bola, né? Uma série que a gente veiculou lá no YouTube do Esporte Interativo. E o nosso primeiro episódio foi num jogo de Libertadores em BH, que foi Atlético Mineiro e Colo-Colo. E assim, o programa foi uma ideia minha com um amigo meu que também era produtor lá no Esporte Interativo, uma época que a empresa estava querendo explorar mais o YouTube e tal. E aí meio que surgiu ali numa conversa de bar, e o primeiro programa a gente foi fazendo assim muito nós dois, sem ter muito roteiro, sem ter... Nós dois, nós éramos todos, nós éramos produtores, a gente apresentava, a gente fazia tudo acontecer. E aí lá em BH, né, nesse primeiro episódio, durante o jogo, né, que a gente assistiu o jogo assim no meio da galera, e no meio da torcida do Atlético, a gente encontrou os familiares do Patrick, que é um lateral direito do Atlético, e ele foi super bem no jogo, e a galera, assim, os familiares dele estavam com uma máscara, a gente conseguiu entrevistar o irmão dele, amigo, enfim. E aí deu tudo certo, assim, na parte do jogo, né, o Atlético ganhou, e na sequência, assim, no final do jogo, aí eu fui meio que ali pro portão onde os jogadores do Atlético saem, no Independência, né, que é um estádio... Eu gosto muito de estádio de bairro, assim, né? É um estádio de bairro... mais acolhedor, né? Mais acolhedor, E aí tem uma coisa ali do portão onde os jogadores do Atlético saem, e aí só tinha aquele esquema ali, jogo de Libertadores, de policiamento e tal, e aí a coisa foi meio que esvaziando, eu cheguei no segurança, né, depois que a polícia deu uma liberada, assim, falei com o segurança, falei, tô produzindo uma série e tal, sou do Esporte Interativo, é o primeiro episódio, a gente nem conseguiu se cadastrar para a zona mista, porque, né, tem toda uma burocracia ali envolvida, e nosso programa era para internet, enfim, foi uma coisa meio de maluco assim, principalmente no início. E aí eu falei, você não me deixa ele não lá na zona mista, rapidinho, só para eu tentar pegar um depoimento, fazer umas imagens e tal. Aí ele, não, agora não dá. Só que aí o rapaz foi com a minha cara e falou, espera aí um pouquinho. Aí, sei lá, um tempinho depois ele me chamou e falou, vai lá rapidinho. Aí eu entrei, cara, daqui a pouco eu tava na zona mista, assim, e aí o ônibus do Atlético, os jogadores já estavam indo pro ônibus, alguns saem de carro, outros voltam no ônibus do clube, né? E aí o último jogador era o Patrick. Aí eu falei, Patrick, vem aqui. Expliquei pra ele a situação, falei, cara, a gente já entrevistou seu irmão, seu amigo, todo mundo lá em cima, tu foi eleito... um dos melhores do jogo, a galera tava lá com uma máscara, aí consegui pegar um depoimento dele, que até o depoimento assim que fecha o episódio, foi só um alô, beleza, obrigado aí, Mochilão da Bola, e aí acabou que teve esse encontro na narrativa, né, porque a gente entrevistou a família do Patrick durante o jogo, e no final, por muita sorte, eu consegui falar com ele, foi meio que a cereja do bolo ali. Pô, excelente, né, é um misto de história com final feliz e muita sorte também, né, cara, muito bom. Cara, posso contar uma também de muita sorte antes de contar a minha derrota? Pode, vocês ficam à vontade hoje aqui, cara. Já vai ter 4 horas mesmo esse episódio. Esse programa tem o limite que vocês puderem gravar. Por mim tá de boa aqui, cara. Cara, porque isso que o Eros falou, assim, claro que tem sorte envolvida aí, mas só aconteceu porque ele ficou ali tentando e insistindo, entendeu? Porque às vezes verdade. A sorte vem e se você não tá ali fazendo, não rola. Então na Olimpíada aconteceu muito isso comigo, de coisas acontecerem porque a gente tava ali insistindo. Vocês lembram na Olimpíada do Rio, daquele cara de Tonga que na abertura da Olimpíada tava todo cheio de óleo, enfim, sem camisa. Ele tá sempre nas aberturas olímpicas de grandes eventos, ele vai com o corpo todo cheio de óleo e com uma saia lá de Tonga e tal. E quando teve a cerimônia de abertura, aquilo explodiu na internet, né? O homem do óleo de Tonga, não sei o que e tal, todo mundo fazendo vários memes, e a gente colocou o site, eu tava em casa já, não tava trabalhando, o site colocou lá os memes no ar, fez até uma materinha lá, explicando quem era o cara, ele era um lutador de taekwondo, mas ele virou tipo um personagem
personagem da cerimônia de abertura. E aí o cara que tava chefiando essa equipe, eu falei com ele, cara, amanhã eu vou atrás desse cara pra tentar descobrir a história dele, ver o que é aquele óleo, o que tá por trás daquilo ali, além do personagem de meme, o que tem atrás daquele cara. Eu queria muito contar a história dele. Um país pequenininho na Oceania e tal. E aí mandei e-mail para a assessora dos países da Oceania, que eu já conhecia, para tentar ver a entrevista para mim. Fui para Vila Olímpica para tentar falar com o cara. E aí não rolou. Adicionei o cara no Facebook, mas naquele dia todo mundo devia estar adicionando esse cara no Facebook. Então não adiantou nada. E, cara, eu fiquei o dia inteiro tentando e nada, e não acontecia. A mulher não me respondia, não atendia telefone. E eu comecei a me frustrar muito, assim. E todo dia, quando dava 5 horas da tarde, esse meu chefe me ligava e falava: Rodrigo, o que você tem? O que rolou hoje? O que você quer fazer amanhã? E aí eu falei, cara, eu na Vila Olímpica, porque a Vila Olímpica tem uma zona internacional onde os atletas circulam, né? A gente não pode, os jornalistas não podem entrar na zona dos apartamentos, mas nessa área externa, que tem umas lojinhas e tal, é onde jornalistas e atletas se encontram. Os atletas ficam circulando ali, então a gente ia muito pra ali, porque rolava muita coisa por ali. E eu frustrado, falei, cara, eu vou pra lá, né? Vai que eu encontro a assessora lá, ou enfim. E aí falei pro cara, ó, não rolou, cara, foi mal, perdi o dia inteiro, não consegui a pauta, e falando com ele numa voz super baixa, assim, cara, desculpa, mas, pô, foi mal. Né? Desanimadaço, assim, sabe? Quando você investe o dia inteiro numa pauta que poderia ser legal e ela não rola, acontece isso. Ele, não, tudo bem, tranquilo, não sei o quê, depois me liga pra ver o que você vai fazer amanhã. Beleza, desliguei o telefone, virei pro lado, tinha um cara na minha frente escrito Tonga. Falei, não é possível, cara, de costas pra mim. Uma blusa vermelha escrito nas costas assim, Tonga. Eu falei, caramba. E eu não lembrava exatamente do rosto do cara, porque, né, eu tinha visto só uma vez ali. Aí o que eu fiz? Entrei no Google, botei o nome dele, aí comecei a circular ele assim, disfarçadamente, olhando pra cara dele e olhando pro meu celular no Google pra ver se era ele. Aí eu falei, cara, é ele, cara. Olha, eu juro, sem sacanagem, o cara tava tipo a um palmo de mim quando eu desliguei o telefone. E era ele. E eu abordei o cara e falei, você é o Pita? E ele tem um sobrenome grande que eu não lembro agora. Aí ele falou, ele já riu assim, sou eu. Aí eu falei, pô, eu sou jornalista, a gente pode bater um papo? Cara, eu sentei com um cara num banco ali da Vila Olímpica e a gente bateu um papo longo, enorme, e ele explicou tudo sobre a questão do óleo, que é uma tradição no país dele, sempre que eles querem mostrar um respeito muito grande ao evento onde eles estão e ao lugar onde eles estão, que é um óleo confeccionado por pessoas de Tonga que fazem especificamente isso e que é um sinal de muito respeito, e que a saia que ele estava vestindo foi confeccionada pelo irmão dele, que era um artesão de Tonga e que sempre fazia as roupas para os momentos especiais, e ele contou isso super emocionado, e essa matéria rolou e foi linda por uma sorte de eu ter encontrado o cara ali. Eu podia não ter encontrado, sim, mas também sim. Se eu não tivesse lá, eu não podia ter tido sorte. Então essas coisas realmente acontecem, assim, isso é um negócio que realmente rola, e isso aconteceu o tempo inteiro durante a Olimpíada. Mas a derrota que eu vou contar é também da Olimpíada, só que não é de Londres, foi em 2012. Não chega a ser um mestrado na Inglaterra, mas eu também cobri a Olimpíada de Londres, foi uma experiência legal. Então, assim, eu cobria esportes coletivos nessa Olimpíada, mas a minha prioridade era o basquete, que é um esporte que eu já cobri e tal. E a final do basquete e a final do vôlei masculino foram no mesmo dia. E aí eu, nessa de ser o coordenador ali da equipe também, combinei com eles que eu ia pro basquete e eu não ia cobrir o vôlei nesse dia, e pedi pra Gabi e a Dani, que eram as nossas duas repórteres que estavam credenciadas também, pra elas irem pro vôlei. Só tinha isso nesse dia. E elas falaram, pô, não, mas vai com a gente, depois você vai pro basquete. Aí eu falei, não vai dar tempo, vai ficar apertado pra sair correndo, eram bem longe, era do outro lado da cidade, o vôlei e o basquete. Não, mas dá tempo sim, não sei o que, vê aí. Eu fui lá, falei, beleza, então eu vou. Aí a gente combinou que eu ia escrever a matéria do vôlei, ia terminar e ia sair correndo pro basquete, e elas iam ir lá fazer as entrevistas, enfim, se o Brasil fosse campeão e tal. O Brasil acabou não sendo campeão, tomou uma virada, né, da Rússia naquele jogo. Sim, sim. Só que é o seguinte, quando tava no segundo set, eu entrei pra ver na página do basquete, o basquete tava no segundo quarto. Eu vi errado o horário do basquete. Puta merda. O basquete não era no horário que eu tava achando e já tinha começado o basquete. Aí me deu um desespero que eu pensei, eu tô do outro lado de Londres e a gente ia de metrô, não era carro, porque o carro você ficava preso num trânsito, não tinha como ir, você tinha que ir de metrô. Aí eu quase joguei o notebook pra cima, assim, e falei, cara, eu preciso ir pro basquete, que eu que tô responsável pra fazer a matéria desse jogo. E o jogo tava no segundo quarto, Estados Unidos e Espanha, uma baita final da Olimpíada de Londres. E aí eu larguei o negócio lá com elas, falei, escreve o texto aí que eu tenho que ir pro basquete, saí correndo. Eu lembro que eu corria desesperadamente nas estações de metrô de Londres, assim, todo mundo me olhando, me achando maluco. Eu ia correndo, suado, e liguei pra redação, mandei uma mensagem pra redação, falei, não vou poder fazer o texto do basquete. Deu ruim aqui, vi o horário errado, foi mal, alguém assume esse texto daí, que tinha uma retaguarda, né, no Brasil, na redação, vendo pela televisão e tal.
tal. Aí a galera assumiu a redação daqui e eu cheguei lá, tava começando o último quarto já, e o que eu consegui fazer foi assim, só as entrevistas depois, mas o jogo que eu mais queria ver na Olimpíada, que era a final do esporte que eu mais gosto, não consegui ver porque eu vi errado o horário, assim, cara, muito lamentável. Você vê como é que às vezes uma situação simples, né, causa um desconforto muito maior, né? Tipo, só conferir o horário ali, negócio Exatamente. básico, né? Mas você tá tão no automático ali já no dia a dia, no corre-corre, acaba ocasionando isso aí. Muito boa a história, cara. Agora, Eros e Júlia, qual o perrengue aí, história triste aí, que final triste vocês podem contar pra gente? Vai que vai, Júlia. Nossa, assim, eu brinco muito, eu gosto muito do jornalismo, eu brinco muito que a gente sofre pra caramba e tal, mas no fim das contas, não me vejo fazendo outra coisa, né? E eu imagino que pros meninos seja a mesma coisa. Mas, nossa, perrengue, assim, lá em Salvador a gente tem 2 times grandes, então são os 2 principais, né, Bahia e Vitória, e tinha muito essa coisa do a gente ter que acompanhar, e aí ficava zoando um ou outro e tal, mas a gente já teve caso, assim, de, tipo, galera procurar sua rede social pra te chamar de tricolor, sabe? Pô, cara, não, sabe? Você é tricolor, só falar mal do Vitória. Não, cara, eu falo mal do Vitória porque o Vitória tá mal. Chegar mesmo nesse sentido de, nossa, mas com certeza essa daí torce pro Bahia, ou com certeza essa daí torce pro Vitória, por causa de um texto que você faz. Já teve caso, assim, de mandar no Twitter, nossa, mas essa Júlia, ela é tricolor com certeza, tá recebendo dinheiro do Bahia. E tá recebendo dinheiro, nossa senhora, cara. Meu sonho é receber dinheiro de alguma coisa, gente. Já não tem que pagar mal. Queria até deixar claro isso, assim. A gente recebe muito mal, sabe? Então, a gente não tá recebendo dinheiro por fora. Se a gente falou que tá jogando mal, é porque realmente deve estar jogando mal. Foi a nossa impressão do jogo e foi a impressão, muito provavelmente, de várias outras pessoas também. Porque não tem jeito. As pessoas sempre vão ter alguma impressão, vão tomar como pessoal um ataque. E no futebol, então, é tudo muito... Você tá envolvido ali com a paixão da pessoa. Então, você vai ser chamado de tricolor, você vai ser chamado de rubro-negro, você vai ser chamado de, sei lá, colorado, você vai ser chamado do que for. Se você fala mal ou fala bem de alguém, as pessoas vão tomar aquilo ali como sua opinião e acabou. E só Sim. Meus perrengues maiores são nesse sentido aí. E claro, né, correr pra chegar, às vezes você plantão, você tá de boa, acha que tá tranquilo, do nada, nossa, acontece uma bomba e você tem que correr, você tem que se desesperar pra conseguir resolver. É muito corrido, basicamente. O engraçado, quando eu vi você falando aí sobre o pessoal achar que você é tricolor e tal, eu fico pensando, se eu fosse jornalista, eu falaria facilmente mal do Vasco, porque no meu Twitter eu já meto o pau no Vasco sem ganhar nada, sem ser meu trabalho. Imagina sendo jornalista, com certeza, facilmente, cara. O pessoal acha que, o jornalista torce pro time A e não vai falar do mal dele e tal. Eu acho, pelo menos pra mim, seria muito fácil. E você, Eros? Conta aí pra gente alguma boa história triste. A minha história, ela é um mix, assim, de sentimentos. Foi até na época do Estadão, época até que eu conheci a Júlia, que a gente fez o trainee lá. E aí eu tava na editoria de cidades, a época, e a pauta era, né, a editora chegou e falou, olha, a gente tem uma pauta aqui que é sobre, enfim, violência no Rio de Janeiro e pessoas que estavam saindo do Rio de Janeiro por conta da violência. E aí ela falou, você que é do Rio, né, Estadão fica em São Paulo, a gente tava morando lá na época, e falou, você que é do Rio, apura aí, vê o que você consegue achar aí de personagem e tal. Falei, não, beleza. Aí eu comecei a apurar, né, todas as maneiras, e aí, assim, eu achei uma história muito boa e muito triste ao mesmo tempo, né, por isso que é esse mix. Eu achei uma história de um rapaz uma família na zona oeste do Rio, que era um dia de Natal, ele tava saindo da casa da sogra dele, ele parou na casa da sogra dele meio que pra se vestir ali de Papai Noel, e o lugar onde ele passa a ceia de Natal é na mesma rua, e aí nisso ele pegou o carro, né, porque ele se vestindo de Papai Noel, ele tem um filho e tal, e ele pegou o carro pra ir até a outra casa onde ele passa a ceia. E aí nesse meio termo, assim, ele, né, na apuração, ele falou um papo assim de 400 metros, ele foi
abordado, acabou sendo assaltado, arma na cabeça, aquela coisa toda. E, enfim, aí quase levaram o carro dele, porque o carro dele tinha lá um sistema de segurança que logo depois que os bandidos pegaram o carro travou. E aí a mãe dele, que mora nessa rua também, a mãe dele tava olhando tudo assim, da janela do prédio dela, viu o filho com a arma na cabeça e tal. E aí ele chegou, né, na ceia, todo já desfigurado, assim, de Papai Noel, por conta desse episódio. Com certeza, né? E aí eu entrevistei, né, ele, a esposa falou que ele desenvolveu síndrome do pânico, enfim, ele não conseguia mais dirigir, teve muitas sequelas por conta desse episódio, o filhinho deles mesmo tinha medo, aí ela falou que eles estavam com tudo certo já para ir para Portugal, assim. E aí ela falou, quando eu tomei essa decisão de ir para Portugal foi um dia que eu tava levando meu filho para a escola, ele perguntou se a gente ia ser assaltado hoje, e eu não queria, né, criar meu filho nessas condições. Enfim, eu lembro quando eu cheguei com essa história na editoria, contei minimamente, assim, a editora se amarrou, falou, não, pode apurar e toca aí o barco, vai ser capa. Aí eu falei, não, maravilha. E aí continuei apurando, a gente mandou um fotógrafo para fazer, né, as imagens, assim, da família, dessa família na Zona Oeste, para contar. Enfim, eu tive um trabalho gigantesco para bater a matéria, apurar tudo, horas e horas no telefone com eles para saber de todos os detalhes, amarrei o texto. Aí alguém lá do Estadão, né, alguém com plenos poderes, vetou a matéria porque falou que não tinha dados e, enfim, que é uma coisa também que acontece muito no jornalismo, né? Eu tive esse trabalho todo, fiquei ali empolgado em placar uma capa, uma história dessa, apesar dos pesares, né, de ser uma situação muito triste. Sim. E aí tem um outro trabalho do jornalista, que é esse trabalho de essa sua relação com a fonte, porque foram horas e horas, né, de apuração com essa família, no telefone, fotógrafo, né, fazendo lá as fotos, e eles ficavam, quando vai sair a matéria? Putz! E aí eu falei, olha, minha parte já tá feita, mas aí já não depende muito de mim, era data X, depois data Y, né? Aí eu já, você fica naquela relação, eu meio que ali tentando cobrar a editora, e aí ela falou, olha, a matéria caiu mesmo, não vai acontecer, aí foi meio frustrante, assim. Caramba, cara, imagina, né? Pô, trabalhão todo e no final não consegue concluir. É ruim pra todo mundo, né? Até pra quem quer contar a história triste, que era o caso da família, mesmo assim, fica uma situação muito chata mesmo. Eu queria, depois aí desse relato do Eros, depois do relato de todos vocês, ótimos relatos, eu queria pedir principalmente o relato da Júlia, mas o Eros e o Rodrigo depois podem ficar à vontade para dar também o panorama que eles veem, né, em relação à situação, que é a questão do machismo, né, que é uma coisa que é presente, enraizada na sociedade para todos os nichos que a gente olhar, mas no jornalismo esportivo, historicamente ser, pelo menos na minha visão de fora, tá, um ambiente totalmente dominado por homens, né, eu queria saber como é que a Júlia enxerga essa atual situação do machismo dentro ali do jornalismo esportivo, se ela quiser contar algum caso e tal, se ela também acha que a situação vem melhorando ao longo desses últimos anos. Júlia, pode ficar à vontade aí para falar a respeito desse tema. Quando eu resolvi trabalhar com esporte, assim, principalmente mulher que vai em arquibancada, vai para jogo, acompanha esporte, você já tem uma ciência do que você vai encontrar. Vai ser o cara pedindo, mas você sabe o que é impedimento? Tipo, pelo amor de Deus. Sempre vai ter aquele cara que vai pedir pra você explicar alguma coisa a mais, ou então, nossa, mas você não sabe a escalação do seu time em 1973, como é que você se chama de torcedor? Você vai encontrar, se você é mulher, você encontra esse tipo de gente, sabe? E quando você vai trabalhar no esporte, então, não só no jornalismo, mas também se você vai trabalhar com gestão, com marketing, ou até mesmo sendo atleta, você vai encontrar muito, tanto a exigência de você ser muito melhor do que ser muito mais esforçada, não digo necessariamente melhor, mas ser muito mais esforçada e muito mais dedicada do que os caras que estiverem trabalhando lá na mesma função, quanto a cobrança, por exemplo, se você comete um erro ou se você
fala alguma coisa que desagrada alguém. E nos últimos anos eu tenho tentado trabalhar mais com esporte feminino, porque justamente eu tenho essa visão já de que existe esse sexismo, por exemplo, na mídia esportiva e no ambiente mesmo do esporte, e isso afeta não só a gente, porque, querendo ou não, assim, as meninas trabalham em redações, estão conseguindo encontrar esse espaço, mas aí você chega para trabalhar com futebol masculino, com esporte masculino. Então, é uma vontade mesmo, foi uma vontade pessoal de tentar dar mais visibilidade também para as atletas, também para quem trabalha com gestão. Por exemplo, aqui em São Paulo, você tem um cenário um pouco mais desenvolvido com relação a isso. Você vai encontrar mulheres que, por exemplo, na Federação Paulista, você tem a Aline Pellegrino, que foi capitã da Seleção Brasileira e hoje está coordenando o futebol feminino aqui na Federação Paulista. Então, ela faz eventos, dá entrevista, que tem um conhecimento de gestão e uma experiência que coloca ela num patamar que ela pode debater, por exemplo, o rumo do futebol paulista, tanto masculino quanto feminino, mas ao mesmo tempo, por exemplo, eu venho de Salvador, que é uma cidade que agora o atual presidente do Vitória, que foi eleito, disse que não vai deixar mais as jogadoras do futebol feminino treinarem na estrutura do clube, do futebol. Ele vai colocar elas para treinarem na sede náutica, que tem bem menos estrutura. Eu imagino que o Rodrigo tem uma noção de esporte olímpico, sabe como é. E você já tem uma estrutura menor e aí você vai tirar as meninas, porque segundo ele, elas estavam ocupando o espaço de que seria melhor aproveitado pelos homens. Sendo que, pelo amor de Deus, é um clube grande que disputava a Série A até o ano passado, então tem a estrutura dele já bem garantida lá, e não foi o futebol feminino que tirou, né? Então você, por exemplo, desde que eu comecei a trabalhar mais com o esporte feminino e com o futebol feminino principalmente, eu tenho sido um pouco mais vocal com relação a isso, eu tenho comentado mais e, nossa, você ouvir assim os argumentos das pessoas que vêm te dizer que você tá errado, não importa o quanto você trabalha e estuda, mas que ele é um homem e ele, sei lá, sabe a escalação de 1973, ele tá mais certo do que você. Assim, são coisas que você tem que aprender a escolher a sua briga, né? Você não vai sair também dando tapa em todo mundo ou gritando com todo mundo, você vai saber limitar, mas ao mesmo tempo só de, por exemplo, você já ocupar aquele espaço já é uma luta constante que você vai ter que ter ali. Eu acho que o machismo no jornalismo esportivo é uma praga, né? Assim, acho que não é uma exclusividade do jornalismo esportivo, não é uma exclusividade do jornalismo e nem do esporte. Acho que é uma praga do país, de maneira geral. Mas já que a gente está falando desse tema aqui, e também não é uma exclusividade do Brasil, né? Claro que isso acontece, por exemplo, na minha área, eu vi essa semana um estudo mostrando salários na NBA e na WNBA. A discrepância é no seguinte nível: o maior salário de uma jogadora na WNBA não chega aos pés do menor salário de um jogador na NBA. Então, assim, tem um abismo entre o maior salário de uma mulher e o menor de um homem, pra vocês terem uma ideia de como funciona lá. Mas, assim, falando da nossa realidade aqui, das redações, eu acho que a gente tem cada vez mais mulheres trabalhando com jornalismo no esporte, mas ainda tem uma defasagem muito grande em relação a cargos de chefia. Você vê muito pouco, e eu acho que isso também vale para outras áreas da redação, mas no esporte eu acho que é mais gritante. Digo isso sobre a minha redação, onde eu trabalho, sobre várias redações que eu conheço, que você tem muitas mulheres trabalhando como repórter, mulheres trabalhando como subeditoras, editoras, mas quando você começa a subir os cargos de chefia, você começa a ver muito menos mulheres. O que significa que as cabeças que estão pensando a cobertura são masculinas. Por mais que seja um cara que tenha uma cabeça aberta e uma ideia do que está acontecendo no país como sociedade, não é a mesma coisa, assim, não é uma coisa natural. O machismo assim como o racismo, é totalmente estrutural na sociedade brasileira, e acho que as redações têm que enfiar um pé na porta ainda com muita força para tentar mexer nisso. Tá mudando, eu acho que como a Júlia falou, a gente tá vendo sinais de que tá melhorando, mas eu acho que tá mudando porque as mulheres estão enfiando o pé na porta, porque eu acho que se depender dos homens, esse conforto vai continuar para sempre, né? De não vem aqui tomar o meu lugar, gosto muito de você é muito boa repórter, mas fica exatamente. Aí, não vem aqui tomar meu lugar de chefe, não, o meu salário maior. Então acho que isso ainda acontece muito, e ainda bem que a gente tem mulheres que estão dispostas a
a se organizar, sabe, como grupos, assim, para cobrar das chefias e cobrar equidade nos salários e cobrar promoções para cargos em que... Isso eu já vi, assim, inúmeras vezes nos lugares por onde eu passei, de mulheres que claramente estão mais capacitadas que um homem que está numa função e não estão ali porque são mulheres. Não é uma coisa explícita, o diretor não vai falar, não, eu não vou botar uma mulher nesse cargo, ele não vai usar essas palavras, mas pelas atitudes dele você nota que é aquela coisa meio, não, mas fulana não tem estrutura emocional para comandar uma equipe, sabe? Esse tipo de coisa que se fala sobre mulheres em cargos de chefia. Então acho que isso acontece demais, é uma coisa que me deixa muito triste ainda, e tomara que a gente continue evoluindo, assim, mas a gente tem vários casos, acho que não tem nenhuma mulher que não tenha passado por alguma situação em que alguém tentou diminuir o trabalho ou cobrar mais, como disse a Júlia, né? A mulher parece que tem que se esforçar mais para mostrar que está capacitada para aquele caso, sem contar os casos claríssimos, já sério, a gente falou da Júlia Guimarães aqui, foi um caso, né, de que a repórter está trabalhando na rua e o cara tenta beijar, esse tipo de coisa mais grosseira, assim, também acontece muito ainda, mas também me preocupa muito a coisa que não é grosseira, que é velada, mas que vai mantendo posições confortáveis para os homens dentro das redações e evita que as mulheres cheguem mais alto em cargos de chefia. Em relação ao machismo, é muito importante essa questão, né? Porque a gente vê que está tendo um movimento das mulheres ocuparem os lugares, até mesmo os esportes femininos com um pouquinho mais de visibilidade. A gente sabe que é tudo muito, né, lento ainda, tá distante de ser o ideal, mas tem todo esse ponto não só elas ocuparem os lugares, mas quais lugares elas estão ocupando, né? Essa questão da qualificação do trabalho, do cargo, mas dá um pouquinho de esperança quando a gente percebe, igual a Copa do Mundo, que de futebol feminino está prestes a começar e já está tendo uma repercussão muito maior. Se eu não me engano, vai ser transmitida toda em TV aberta, né? Você vê agora que os clubes da Série A estão criando os clubes femininos, foi até uma imposição da CBF, tem times femininos, tem alguns que estão fugindo um pouco disso, mas você vai vendo que, pela força das mulheres, elas vão conseguindo mexer minimamente nessas estruturas, e eu espero que isso não pare, né? Espero que pelo contrário, ganhe ainda mais força para a gente ter essa equidade, né, que é muito importante. Dá uma esperança ainda maior, porque você chega em uma redação esportiva, por exemplo, no esporte interativo, que eu trabalhei por um ano e um mês, 1 ano e 2 meses, e eu visitei 2 vezes a redação lá, e assim, era bem dividida, era bem, aparentava assim visualmente 50-50, sabe? Você tinha muitas mulheres ali trabalhando como repórteres, não sabia tanto nos cargos de chefia mais altos, mas assim, a gente já tinha um número muito grande. E você vê, desde que eu me mudei para São Paulo, então, você tem muitas repórteres, lá em Salvador também tem grandes nomes, tem projetos, inclusive, que são voltados para isso, né, como o movimento Deixa Ela Trabalhar, as vibradoras, que é justamente para você ter esse espaço. E até se não te abrem esse espaço, que devia ser o inicial, esse espaço ser aberto também a todo mundo, você ir lá e criar o seu. E tem dado certo. Eu só acho assim, sobre o que o Eros falou, da presença das mulheres, e a Júlia tinha falado disso também, por exemplo, na Copa do Mundo feminina, o esporte feminino ele é coberto de maneira menor do que deveria, e eu acho que é um papel importante das mulheres também brigarem para isso mudar, e eu acho ótimo que a gente tenha comentaristas ou narradoras na Copa do Mundo feminina, mas eu acho que a gente só vai começar realmente a avançar quando também estiverem as mulheres na Copa do Mundo masculina, por exemplo, entendeu? No evento que tá todo mundo super interessado, você vai ver as escalações, são basicamente masculinas. E eu acho que, assim, é fundamental que o esporte feminino também seja coberto, mas me incomoda um pouco ainda, não o esforço da mulher para fazer aquilo ser visível, mas o chefe homem
que, ok, você é comentarista mulher, então você vai comentar só a Copa do Mundo feminino e só o futebol feminino. E em vez de ser uma coisa livre ali pra todo mundo. Eu acho legal quando a gente quebra essas barreiras. Eu tenho um episódio na Vida de Jornalista também, que é com a Isabelle Moraes, da Rádio Inconfidência, que narrou o jogo da Copa do Mundo pela Fox e da Copa do Mundo masculina. Mas assim, foi um programa ali da Fox também. Ainda me incomoda um pouco, assim, de que sempre que tem uma narradora mulher ou uma comentarista mulher, é através de um programa, um reality show, um negócio que parece que você tem uma obrigação de mostrar, eu tô colocando uma mulher aqui, eu, homem, Sim, tô colocando uma mulher aqui pra narrar no meu canal, sabe? Então, assim, acho que esse caso é muito complexo, acho que a gente tem muito a evoluir ainda, até o ponto de que seja natural você contratar mulheres comentaristas ou mulheres narradoras, porque, assim, repórteres, eu acho que até a gente já tá muito mais dividido, assim, a gente vê muito mais repórter, mas a mulher dando opinião, a mulher sentando numa bancada com outros homens e dando opinião ali junto com eles, eu acho que ainda incomoda muito os homens. A crítica vem mais pesada, vem todo mundo, mas a mulher não entende nada. E a questão às vezes não é se a mulher entende ou não entende, é essa mulher tá tomando espaço de um homem nessa bancada, entendeu? Então eu acho que o mundo ideal vai ser quando, e eu acho que a gente tá muito distante dele, vai ser quando isso for natural nas empresas. Que a gente tenha tantas mulheres quanto homens comentando tudo, o esporte masculino, feminino, o esporte olímpico, o futebol, e que seja uma coisa realmente misturada e natural. Mas, por enquanto, eu acho que ainda é necessário que as mulheres vão cavando esse espaço, como a Júlia falou, de brigar por uma cobertura maior de esporte. É mais ou menos o que eu penso sobre cotas raciais. É claro que o mundo ideal seria não precisar de cota, mas precisa, né? Então, você hoje tem uma desigualdade social que você precisa corrigir de alguma maneira. Então, é importante você ter. Mas eu acho que a gente precisa ainda caminhar para um momento em que essas coisas vão ser mais naturais em relação a gênero, né, dentro das redações, entendeu? Sim, com certeza. Me deixa nervoso quem ainda é contra esse discurso. Assim, tudo que vocês falaram aqui me deixa maluco quem ainda consegue dizer que é contra, cara. É um negócio absurdo. Que nem o Rodrigo falou que tem gente que fala, mas mulher não sabe nada de futebol. E, pô, vocês vão me desculpar aqui, né? Eu vou falar mal aí dos seus amigos, mas tem um monte de comentarista homem que não entende nada de futebol, né? Tá falando um monte de bobagem por aí. Então, tipo assim, não é questão do gênero, né? É questão da pessoa saber ou não saber. Pra mim é uma coisa muito simples. E tem uma... Pode falar, Eros. Perdão. Porque tem um outro ponto também, nas redações, isso, né? O machismo, ele não é só no jornalismo esportivo, não é só no futebol, ele é um reflexo da sociedade de um modo geral. Porque, Júlia pode até falar muito melhor do que eu, obviamente, as mulheres, elas ocupam os lugares e mesmo elas estão ocupando esses lugares nas redações, nas empresas, mas a gente ainda vê muito essa desqualificação por ser mulher e às vezes por essa associação só pela beleza e também relatos assim de... Mesmo quando as mulheres ocupam esses lugares e ainda assim ali no dia a dia de trabalho, isso também felizmente acontece em qualquer empresa, elas são assediadas ali dentro mesmo, assim, sabe? Às vezes por uma questão que você percebe na conversa, no tratamento, em reuniões, em decisões estratégicas e é bem muito triste, assim, né? Você sair, por exemplo, para almoçar com uma colega de trabalho, ver que ela tá cabisbaixa e fica ali numa situação extremamente delicada de querer contar o porquê, o que aconteceu, mas é uma coisa também que fica fora do holofote, mas que acaba acontecendo, né? Além de ocupar esses lugares com tanto... de forma tão árdua, né? Que elas brigaram tanto para estar ali, ainda você fica sendo constrangida durante a jornada de trabalho. Júlia, quer falar sobre esse ponto? Quer complementar? É isso, né? É aquilo que eu falei, tipo, você tem que escolher as brigas. Não dá pra você... É muito difícil e muito desgastante até você, sabe? Você brigar em qualquer situação que muitas vezes merece uma briga e você se envolver em uma confusão. Porque, querendo ou não, cara, a gente é profissional. A gente tá trabalhando porque a gente gosta do que a gente faz, a gente precisa ganhar um salário, precisa de um trabalho. Hoje em dia, crise econômica, crise no jornalismo em geral. Então, você não tem como simplesmente
dizer pra alguém, se você não tá se sentindo bem, você sai. Não é tão simples assim. E eu conheço mulheres que pararam de cobrir esporte porque se sentiram incomodadas, sofriam assédio, eram desmoralizadas o tempo todo, desqualificadas o tempo todo e perceberam que não ia dar. Assim, é uma coisa que você fica eternamente naquela balança, tipo, em que momento eu brilho, em que momento eu falo, em que momento vão acreditar em mim. É muito difícil. É uma briga eterna. Eu falo assim, é uma coisa que você não para. Você tem que estar eternamente, por exemplo, alerta para o que está acontecendo e eternamente pensando e pesando seus motivos, suas questões e, enfim, você tem que conseguir ou se manter ou então ter, claro, você consegue ter colegas, eu acho até muito importante esses movimentos que as mulheres se juntam para falar e para questionar, porque não fica só como aquela moça é problemática ou aquela moça reclama demais. É uma questão mesmo da categoria. E a categoria tem esse problema. Exatamente. E é aquilo, né? Enquanto os homens não fizerem a sua parte também e entrarem nesse espírito, como o Rodrigo falou, né? A coisa vai sempre andar devagar, né? Sim. Mas eu queria aproveitar o gancho aí do que vocês falaram e indicar 2 episódios aqui do Midcast do nosso formato Segue o Fio, que é um formato onde a gente pega threads do Twitter e materializa em episódios de até 8 minutos, em que o Segue o Fio número 18, sobre os 80 anos de futebol feminino em Minas Gerais, que foi uma thread do Renan Damasceno, com narração da Renata Mendonça do Dibradoras, que foi um dos movimentos que a Júlia comentou agora há pouco, né? Foi uma thread muito maneira, cara, bem interessante mesmo. E o trabalho que as meninas lá do Dibradoras fazem é incrível. E aí eu queria também aproveitar aqui que eu tô na presença virtual ao vivo aqui do Rodrigo e indicar o Segue o Fio número 15 sobre a ditadura na Argentina, que não tem nada a ver aqui com o tema, mas como o Rodrigo está participando e ele brilhantemente me ajudou a montar a pauta ali dessa thread, que era gigante, uma thread lá do Ariel Palacios, incrível. Ele me ajudou a condensar, montou ali o roteiro e narrou ainda por cima. Queria até agradecer ele aqui publicamente de forma virtual, que é uma thread incrível. Convido a quem ainda não ouviu e está ouvindo esse episódio aqui a escutar também o Segue o Fio número 15 sobre a ditadura na Argentina. Não, eu que agradeço, mas foi uma honra poder ler um texto escrito pelo Ariel, que é um cara que eu admiro muito. Mas não ouçam de madrugada, não, que ela é meio pesada, tem várias cenas duras. Essa thread é pra ouvir meio-dia na varanda no sol. Exatamente. Mas, pessoal, o papo tá incrível aqui, cara. Vocês foram fantásticos. Eu tô muito privilegiado de estar aqui ouvindo esse bate-papo que a gente está tendo, né? Aqui como host. Mas como a gente já tem mais de 2 horas de gravação, assim, tem pauta para mais uns 2, 3 episódios aqui, né? Mas de qualquer forma foi muito bom. Eu queria já encerrar por aqui, mas eu geralmente deixo o espaço aberto aqui para quem está vindo convidado aqui no Midcast poder fazer a sua consideração final e fazer o jabá que quiser, falar o que quiser agora nesses minutos finais antes da gente encerrar propriamente dito. Podem ficar à vontade aí. Ai, gente, assistam a Copa Feminina. Esse é o meu jabá do dia. Aquela briga, vai passar na Globo, né? Os jogos da seleção brasileira vão passar na Globo. O Sport TV vai transmitir todos os jogos. Então, assim, vai ter um time muito legal comentando e narrando. Seleção brasileira, né, gente? Copa, a gente gosta de Copa, a gente quer Copa. Assim, provavelmente a última Copa de Formiga, Marta, Cristiane, aquelas jogadoras que a gente conhece. E, ao mesmo tempo, dar uma força para as meninas novas que estão chegando. Eu sei que a seleção feminina não tá na melhor situação possível, tá muito longe disso, inclusive, mas a gente nunca deixou de torcer pelo nosso time quando tá numa má fase, né? Porque a gente vai abandonar as meninas agora. Assistam a Copa Feminina, acompanhem aí os podcasts, o Midcast, o Vida de Jornalista e tudo mais. Sim, reclamem menos com jornalistas também, a gente sofre tanto já, é tanto perrengue na vida. Boa. Reclama um pouquinho menos. Ô, Júlia, que dia começa a Copa do Mundo, só pra quem não tá por dentro? No dia 7 de junho. Vai de 7 de junho a 7 de julho, o Brasil joga
contra a Jamaica no dia 9 de junho. Eu precisaria conferir isso, mas eu tenho quase certeza que tá certo. Maravilha. Qualquer dúvida, é só a pessoa que tá ouvindo aqui joga no Google aí, Copa do Mundo Feminina de Futebol, que vai ter a tabela toda lá. Eu queria pegar um gancho dessa dica da Júlia e dizer que até o início não sei se eu posso fazer essa promessa aqui, mas eu vou fazer. Até o início da Copa do Mundo vai ter um episódio no Vida de Jornalista com a Ana Thaís Matos, que vai comentar os jogos. A gente tá tentando marcar esse episódio já há muito tempo. Eu sempre encontro a Ana Thaís, porque a gente trabalha no mesmo horário. E a gente sempre fala, e aí, vamos gravar? E a gente ainda não gravou. Mas vai rolar antes da Copa do Mundo para ela falar sobre a preparação, dos comentários e tal. E sobre o dia a dia dela, que eu acho que ela tem muita coisa interessante para falar. A Ana Thaís, acho que, por exemplo, cairia muito bem nesse episódio aqui para contar histórias. Né? E então, assim, eu vou fazer de tudo para antes da Copa do Mundo, até o fim de maio, a gente ter o episódio com a Ana no Vida de Jornalista, que tá aí em todos os aplicativos, tocadores, para quem quer saber de mais histórias como as que a gente contou aqui sobre jornalismo. A ideia do Vida é exatamente essa, é botar o povo para contar história, para contar derrota, para contar vitória. Dá pra gente se divertir bastante ouvindo. E agradecer muito ao Vitor, à Júlia, ao Eras, acho que o papo foi muito legal. E eu sempre falo isso, cara. Não me chama pra falar de jornalismo, porque eu venho sempre. Então, se for pra falar só por educação, é melhor não chamar, porque eu venho. Eu adoro conversar sobre bastidores da profissão. Então, foi um prazer gigante, assim, estar aqui nesse midcast. Depois dessa passagem pelo Segue o Fio, estar aqui no episódio tradicional. Obrigado. Pô, a honra toda minha. Ô, Rodrigo, eu sei que é difícil, mas se alguém por acaso tá ouvindo aqui o midcast e não conhece o Vida de Jornalista, que eu acho improvável, mas se tivesse que indicar um episódio pra pessoa ouvir o primeiro, assim, e daí depois maratonar, você conseguiria indicar apenas um, assim, pra pessoa começar? Essa pergunta é de uma crueldade incrível, assim. Mas pode ser 2 em vez de 1? Pode ser 2. Então, cara, porque o episódio que mudou a história do Vida de Jornalista foi o com a Renata Lopretti, que a gente gravou no fim do ano passado, e ela foi super generosa e entrou de cabeça na conversa, estava super disposta a dividir experiências. Esse episódio trouxe muita gente nova, ele foi publicado no fim do ano e até hoje tem gente que fala que está ouvindo e tal. Então esse é um episódio que eu recomendo para quem quer começar, e vou recomendar um muito recente também, que é com a Aline Midley, da Globo News, que muita gente conhece de ver na tela, ela apresenta o Telejornal da Manhã, mas tem um monte de histórias fantásticas de coberturas, desde passar por vários países da África fazendo uma cobertura pela TV Brasil quando ela trabalhava lá, até uma imersão na Amazônia quando ela trabalhava na Band. Ela já rodou muito o país e ela tem uma visão de mundo muito especial, é uma pessoa muito especial, a Aline, que eu conheci gravando o episódio, e espero que ela fique muito tempo na profissão, porque a profissão precisa de pessoas como ela. Então recomendo esses 2, a Renata Lopretti e a Aline Midley, e todos os outros 33 também, que são muito legais. Se saiu muito bem na enrascada que eu te coloquei aqui, hein, Rodrigo? Eu tenho que confessar que eu comecei justamente por esse episódio da Lopretti, foi quando eu acho que eu conheci o Vida, e depois aí eu maratonei. Legal. E esse episódio da Aline Midley é muito bom mesmo, cara. Inclusive eu já até confidenciei o Rodrigo, de vez em quando eu fico perturbando ele lá no WhatsApp, que eu gosto tanto do formato do Vida que eu penso em fazer futuramente um Vida de podcaster aqui no Midcast. É um projeto futuro aqui que eu tô até abrindo para os ouvintes. Quem sabe no futuro sai isso aí. Tá apoiado. Eros, manda brasa aí no seu recado final, cara. Fica à vontade. Agradecer primeiro a você, Vitor, Rodrigo, Júlia, Daniel, que iniciou aí esse contato e me deu essa oportunidade. Agradecer pelo papo, pela troca de experiência. E, de um modo geral, um recado, acho que para a sociedade, né? Sejamos mais humanos, que acho que é isso que está faltando, seja como jornalista, com as mulheres, com todas as pessoas de um modo geral, porque é uma palavra que tem na internet, ela tem essa força de tornar palavras mais populares e, ao mesmo tempo, mudar um pouquinho o significado de algumas delas, até porque a gente vive numa época que quase tudo vira chacota, mas tenhamos mais empatia, de fato. Esse é o meu recado, e fica aqui de novo meu agradecimento a todos vocês pela oportunidade.
Excelente recado pra gente poder encerrar aqui, Eros. Muito bem, cara. Eu que agradeço aqui vocês, assim, foi sensacional o papo. Agradeço a disponibilidade de vocês, a gente tá gravando aqui até esse horário. Muito obrigado. Agradeço também ao Daniel, como o Eros falou, que o Daniel que deu start a essa ideia de pauta aqui pra gente conseguir montar. Muito obrigado, Eros, pela presença. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado, Júlia. Com certeza os ouvintes do Midcast estão muito felizes agora de terem ouvido esse episódio até aqui, mas chegou a hora derradeira, vamos dar tchau para os 10 ouvintes e até a próxima. Valeu, gente, tchau, tchau. Beijo. Tchauzinho.